Vindos dos pontos mais distantes da galáxia, eles decidiram unir seus grandes poderes e responsabilidades para ajudar a nona arte. Sempre para o alto e avante, desvendam os mistérios escondidos além dos balões e recordatórios. Ortutatis, você queria um podcast sobre quadrinhos? Achou! Bem-vindo ao Confins do Universo. Bem-vinda! Está começando mais uma edição de Confins do Universo, o podcast em que todos os seus integrantes sempre torciam para o Charlie Brown se dar bem. Pelo menos de vez em quando, né? Que é o podcast do Universo HQ, o site que conhece toda a história de Woodstock. E eu estou falando do personagem de quadrinhos, é claro. www.universohq.com. E o programa de hoje vai ser regado a muito beisebol e minduim. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo e comandarei este episódio devidamente trajado com minha roupa de aviador da Segunda Guerra Mundial. De Petrópolis, no Rio de Janeiro, o cara que diversas vezes tentou se equilibrar deitado em cima de uma casinha de cachorro e sempre caía, Samir Naliato. Sidão, muito curioso você ter falado isso, porque tudo que eu consigo imaginar nesse momento é aquela clássica cena do Snoopy dormindo em cima da casinha, porque eu preciso dormir. Da República de Piranga, em São Paulo, ele que na infância tinha uma paixão platônica por uma garotinha ruiva, Marcelo Naranjo. Nara Pimentinha para os íntimos. E começando a apresentação dos convidados deste episódio, de Curitiba, no Paraná, retornando ao Confins Universo, um cara que, se pudesse, até hoje carregaria seu cobertor pra lá e pra cá. Rodrigo Escama, bem-vindo, meu velho. E eu já tive um piano Essenfelder. Muito bem. E fechando o timaço desse episódio, estreando no Confins Universo, de João Pessoa, na Paraíba, ele que gravará este programa ouvindo Beethoven, Renato Félix, meu amigo, boa estreia. Há 3 coisas que eu aprendi a não discutir com as pessoas: religião, política e a grande abóbora. Olha aí! Pois bem, meus amigos, o Confins Universo de hoje vai falar sobre Peanuts, a série de tiras e quadrinhos de Charles Monroe Shoes, que é mundialmente conhecida desde 1950 e que vai ganhar uma coleção especial pela Planeta de Agostini. Aliás, a Planeta de Agostini que está patrocinando esse episódio. Então, prepare-se, porque o papo promete. Samir Naliato, antes de começarmos mais um Confins do Universo especialíssimo, aguardadíssimo. Samir, mas que coisa mais linda o novo Universo HQ, rapaz. Estreou no dia 8 de setembro, ficou a coisa mais linda, o pessoal tá adorando, atualização gigante, inclusive com os nossos convidados de hoje, os dois com resenha, o Renato com uma entrevista. Samir, e por que a gente conseguiu botar esse site novo em pé? Pois é, Sidão, o site novo estreou, a gente tava falando que tava vindo uma novidade por aí, uma novidade legal. O site estreou totalmente reformulado, nova identidade visual, tudo bonitão. A gente recebeu várias mensagens em redes sociais, o pessoal elogiando, o pessoal curtiu muito. Cara, e esse site, assim como a gente já tá fazendo, ativando o canal de vídeo do Universo HQ no YouTube, tudo isso tá sendo possível graças aos apoiadores que nos ajudam lá na campanha do Catarse. Então acesse lá catarse.me/Universo HQ, porque assim, não é exagero, não é puxação de saco, é a verdade. Tudo isso que a gente está conseguindo fazer, muito obrigado, é graças a vocês, apoiadores. Quem também nos ouve, acessa o site, ajuda o conteúdo a ser compartilhado, agradecemos a todo mundo, tá permitindo a gente fazer muita coisa legal, a gente tem planos para mais, então vamos continuar nessa tocada. Muito obrigado a todo mundo e espero que curtam bastante o site, porque ficou muito legal. Nosso canal do YouTube está aumentando cada vez mais o número de inscritos, de acessos, a gente tem transposto os Confins do Universo diretamente para lá também, e é uma experiência diferente do que apenas ouvir, né, Samir? Então, se você quiser nos apoiar, como o Samir falou, é um plano recorrente a partir de R$5, www.catarse.me/Universo HQ, né, Samir? Lembrando que é um tipo de campanha de financiamento coletivo recorrente, tá, galera? Então você acessa lá, escolhe o plano que você quiser, e aí esse valor é cobrado todo mês como se fosse uma assinatura. É isso aí. Né? Então, ou vai ser debitado do seu cartão, se você fizer assinatura com cartão, ou o Catarse envia um boleto para você escolher essa opção, tá? Então acesse lá, tem várias recompensas também, tem sorteios especiais, nossos sorteios estão bombando, vem cada coisa boa por aí, pessoal, fica de olho que vai ser muito legal, e nossas lives super divertidas com os sorteios. E atenção, nós estamos com uma meta agora. Tan. Quando atingirmos 500 apoiadores no Catarse,
faremos uma mega live de sorteio de quadrinhos de 50 graphic novels. É isso aí. Cara, essa live vai ser punk, porque vai ser longo, pessoal. A gente tá preparando umas coisas bem legais pra todo mundo se divertir, assim, pra todo mundo, mesmo quem não apoia e quiser entrar pra se divertir na live, vai encontrar isso. Então, vai se preparando. Exatamente. No momento que nós estamos gravando esse episódio, aqui no dia 10 de setembro, são 465 apoiadores. Faltam 35. E lembrando que foi uma loucura que me veio na cabeça, porque eu falei que se nós passássemos de 300 apoiadores, eu teria todos os meses um sorteio de 30 quadrinhos. Já fizemos 3. Quando esse episódio tiver ido ao ar, vão ter ido 4. Né? E eu falei, se batermos a meta de 500 apoiadores, pelo menos um. Eu disse, pelo menos um de 50 quadrinhos. Vai ser sensacional. Isso, e Sidão, lembrando também para o pessoal aí que faz suas compras na Amazon, se você estiver aí no computador, no celular, precisa entrar rapidinho, tem um endereço fácil de decorar, ó, universohq.com/descontos. Acessa lá que já cai direto na seção de quadrinhos da Amazon com todas as promoções, ofertas, pra você poder comprar e completar sua coleção. É isso aí. Hoje tem nome de apoiador para citar, Samir? Temos sim, Sidão, como fazemos todos os episódios, afinal de contas, isso aqui é uma das recompensas da nossa campanha no Catarse, não é mesmo? Então hoje vamos citar nominalmente mais 10 apoiadores para ficarem aqui com o nome eternizado no Confins do Universo. Nosso muito obrigado para Danilo Campos da Silva, Leonardo Ramos Rocha, Reinaldo Alves da Costa, Leonel Antônio Freitas Salles Neto, Ulisses Fonseca, Alex Silva de Barros, Lucas Henrique Barbosa Mendonça de Menezes, Gilberto Nascimento Júnior, Rafael Monteira Machado e Fernando Ataíde. Obrigado a todos eles e a todo mundo que está colaborando com a gente nessa campanha. Eu preciso do meu cobertor! Eu admito! Então, dados os recados iniciais de Menino Samir Naliato, deixa eu fazer a apresentação mais detalhada nos meus convidados, começando pelo Rodrigo Escama, que esteve conosco no espetacular episódio de quadrinhos como objeto de estudo, né? E aí, eu conversando com ele, falei, pô, Escama, será que tem alguém, você conhece alguém que tem algum trabalho acadêmico sobre Peanuts e tal? Ele falou assim, Sidão, eu sou alucinado por... Eu falei, achei, né? Conta aí, Escama, quem é o Rodrigo Escama, o que você faz, por que você é tão apaixonado pela série? Primeiro, muito obrigado por participar de novo do Confins do Universo. É sempre divertidíssimo, né? Ficar gravando e tal. Eu tenho só vou falar uma coisinha, uma pequena indiscrição antes da gente começar, porque da última vez, depois que a gente desligou, eu bati um papo com o Naranjo, e daí ele falou assim, eu tenho toda a coleção da Turma da Mônica, eu tenho todos os exemplares e tal. Eu, que legal, continuei o papo, e daí eu fui dormir. No outro dia de manhã eu acordei pensando, ele mora num latifúndio. Ninguém tem tanto gibi, assim, numa casa. Não, né? calma. É da editora Abril, só. Daí eu falei, cara, o cara deve morar numa... Eu cheguei a perguntar, cara, você mora num latifúndio, né? Porque não pode. Mas voltando, então, sobre o Peanuts, é que assim, eu sou historiador de formação, né? Eu dou aula no mestrado e doutorado em educação e novas tecnologias, né? E eu sou, tarado por quadrinhos. Mas assim, especificamente, quando junta quadrinhos e história... Aí é difícil de segurar a onda, né? Então, por exemplo, eu li todo o Little Nemo, eu li tudo do Flash Gordon, eu li o Rudolph Topfer inteiro, eu li o Aventuras de Nhoquim, né? Todas essas coisas de história eu leio. Cara, eu não posso deixar de ler o Snoopy, né? Não posso deixar de ler o Charlie Brown, o Peanuts. E daí eu comprei toda aquela coleção da Fantagraphics, fiquei colecionando entre 2004 e 2016 sem ler, fiquei 12 anos só comprando sem ler, e daí o ano passado, 2018 para 2019, eu passei um ano lendo inteira. E eu li todas as tirinhas. Eu posso dizer que eu li todas as tirinhas. Muito legal. E o meu amigo Renato Félix, jornalista dos bons lá de João Pessoa, colaborador do Universo aqui há muitos anos, era uma das pessoas que mais me pediam um episódio sobre Peanuts, não é isso, Renato? Oi, todo mundo. É um prazerzão estar aqui. Pois é, Sidão, o Charlie Brown é tão importante para a história dos quadrinhos, né? E esse ano marca, enfim, datas importantes, né? São 20 anos da morte do Schultz, 70 anos da tira, né? Também 20 anos do final da tira. Então eu acho que tem muito o que se discutir, muito o que se debater sobre a tira do Schultz. Eu acho que merecia demais um episódio. Estou muito feliz por estar participando dele. Legal demais. Bom, Nara, antes de começar a aprofundar no tema, né? Conta aí, Nara, faz aquela breve apresentação sobre Charlie Schultz e Peanuts.
Vamos lá, Sidão. Acho que é legal até pra começar, contextualizar que ele simplesmente, no auge da publicação da tirinha, que foi lançada aí no ano de 1950, mas no auge dela, ela chegou a ser publicada em 72 países, em 21 idiomas, em mais de 2.600 jornais, lida por mais de 300 milhões de pessoas. Cara. Por dia. Por dia. É um fenômeno absurdo, né, do formato tiras nas histórias em quadrinhos. O Schuster ele nasceu em 1922, na cidade de Minneapolis, Minnesota, só que ele cresceu em St. Paul, também em Minnesota. Ele foi criado em família católica, né? O pai era alemão, a mãe norueguesa. O pai trabalhava como barbeiro, a mãe dona de casa. E a mãe tinha um gênio muito, muito forte, uma personalidade fortíssima que influenciou muito o caráter do jovem Schuster. Logo depois de nascer, o tio dele apelidou ele de Spark. E esse apelido seguiu ele pela vida inteira. Era uma referência a um personagem de uma tirinha chamada Barney Google, que era um cavalinho. O nome do cavalinho era Spark Plug. Era um sucesso enorme essa tirinha na época, né? Ele foi uma criança franzina, muito introspectivo. Durante a adolescência, um dos grandes prazeres dele era de aos domingos, junto com o pai, ler as tirinhas dominicais. E meio que foi ali que ele decidiu, né, aquela paixão pela nona arte, que ele decidiu, vou trabalhar com isso. Posteriormente, ele fez um curso de correspondência de uma escola chamada Art Instruction Incorporated, e depois ele acabou indo trabalhar lá nessa escola. Um pouco antes disso, ele foi convocado para a Segunda Guerra Mundial. Ele atuou como sargento, foi sempre um cara extremamente inseguro, inclusive em relação aos amores da vida dele, né? O primeiro grande amor, quando ele pediu ela em casamento, ela o rejeitou e acabou escolhendo outro cara. E por que eu meio que ri disso? Porque ele transforma ela. Isso é meio que uma constante na vida dele, né? Ela vira uma personagem das tirinhas, que é uma ruivinha que sempre despreza o Charlie Brown. O Charlie Brown é onde ele meio que joga toda a personalidade dele, embora ele sempre tenha negado isso. Mas voltando, ele cria primeiro uma tirinha chamada Little Folks, que seria algo com pequenos companheiros, né? Que já tinha ali o rascunho dos futuros personagens. Ele publicou ela na Newspaper Enterprise Association por poucos anos. De lá ele vai pro United Feature Syndicates, e lá sim, o Peanuts estreia em 2 de outubro de 1950. Foram os editores que sugeriram o título Peanuts. Ele detestou, reclamou muito e muito posteriormente, só que pegou, né? Então acabou dando certo. Ao contrário de outras tirinhas que nasceram perto da dele, Peanuts não fez sucesso imediato. Levou aí 2, 3, 4 anos para engrenar, enquanto outras como Recruta Zero, né, Dennis o Pimentinha, que era Dennis the Menace, fizeram um sucesso imediato. A dele não, por quê? Porque era uma tira mais inteligente. E chegou a acontecer de alguns editores falarem para ele fazer algo mais sutil, e ele foi meio do tipo, não, se for fazer isso, acaba a tira. Ele tinha um gênio muito forte, embora ele fosse uma pessoa bem solitária, vamos dizer assim, né? Aí Peanuts vira um sucesso maluco, né? Ele ganha milhões com merchandising, vira um desenho animado que ganha um Emmy. Essa parte profissional decola, né? Logo depois que lança Peanuts, em 1951, ele se casou com Joyce Halverson. Teve 4 filhos. Se divorciou dela em 1972. A Joyce, ela tinha uma personalidade muito forte, né? Tanto quanto a mãe dele. E ela inspira quem? A Lucy, né? Aquelas explosões da Lucy teve muito a ver com essa experiência dele com a esposa. Ele se divorciou em 1972 e aí ele casa com Jean Clyde em 1973, ficando 27 anos com ela até falecer no ano 2000, com 77 anos de idade. No primeiro casamento foram 4 filhos. Bom, Schuster ganhou todos os prêmios possíveis da área dele, todos. National Cartoonist Society Award, Reuben Award, estrela no Hollywood Walk of Fame e muitos outros. Ele achava que ele encontraria felicidade, né? Porque ele sempre foi da vida dele uma pessoa amarga, infeliz, e ele achava que felicidade estaria no sucesso. Quando ele chegou lá, não era isso. Então, assim, é uma pessoa que não era fácil, mas, né, que tá aí, marcou a vida de tantas e tantas pessoas e segue marcando até hoje. Muito legal. Ô Samir, então vamos aproveitar antes da gente começar a dissecar o personagem e sua trajetória editorial no Brasil, nos Estados Unidos, em todos os lugares. Como é que vai ser essa coleção da Preta de Agostini? Não, já vou te passar os dados da coleção, só queria mencionar 2 coisas aí do que o Naranjo falou. A primeira, que é sobre o pai ser alemão, e como o Naranjo também falou, o Schuster serviu a Segunda Guerra Mundial. Foi uma guerra contra os alemães, né? E o pai do Charlie Schuster, ele se preocupava muito com isso, ele não queria dar bandeira de que era alemão, esse tipo de coisa. Ele treinava muito para não ter sotaque nenhum. Tinha essa curiosidade que é bem interessante daquela época, pelo momento político mundial, né? E a outra coisa que ele falou que a Lucy foi a inspiração da ex-mulher e tudo mais, o Charlie Schuster colocava muita coisa da vida pessoal dele nas tiras, né? Experiências dele. Ele inclusive falou uma vez o seguinte: se quer me conhecer, leia Peanuts. É porque ele botava muita coisa dele lá. Não literalmente, mas usando como pretexto para as tiras. Ô Samir, também tem
tem um detalhe aí que é a história, a mãe dele, que foi tão fundamental na vida dele, ela morre, né, de câncer, bem no momento em que ele entra pro exército, né, em 43. Isso marca a vida dele, assim, pra sempre, né? Ele nunca se recupera dessa perda aí, e teve essas duas coisas aí que entraram em confronto, né, praticamente, né? Ele perde a mãe e, de repente, tá longe de casa, né, no exército, 2 anos depois, na guerra, né? Mas foi assim, ele enterrou a mãe, no dia seguinte pegou o ônibus e foi se apresentar. Foi assim o negócio. Nossa. É bem sinistro mesmo. É. Bom, senão essa coleção que a Planeta de Agostini tá lançando se chama Snoopy, Charlie Brown e Friends. A tira em inglês se chama Peanuts, né, que é o apelido do Charlie Brown, o amendoim, mas no Brasil é conhecida por Snoopy mesmo, né? Todo mundo conhece por Snoopy, que é o cãozinho do Charlie Brown. Essa coleção vai publicar as tiras dominicais do Peanuts, ou Snoopy, como preferir, que saíram entre 1950 e 2000, 5 décadas de publicações de tiras dominicais, e mais algumas edições especiais temáticas que são dedicadas ao alter ego do Snoopy, como o As Voador, o Agente Secreto, o Lançador Mascarado. O Joy Cool. E aí serão 60 volumes, essa é uma coleção de capa dura, como a gente tem visto muitas aí sendo distribuídas nas bancas nos últimos anos, né? Essa edição específica vai ter a lombada de tecido, igual a do Príncipe Valente, quem faz a coleção do Príncipe Valente ou já viu, sabe como é que é. Capa dura, como eu falei, 64 páginas, e cada livro vai trazer também matérias especiais falando da tira e do autor, Charlie Schulz, como que foi a vida dele, as coisas que marcaram a tira. Então tem um material extra aí para cada volume. A edição conta com tradução primeiro de Alexandre Boyd e depois do Érico Assis, que também são os responsáveis por esses textos extras em cada volume. Lembrando que vai ser uma periodicidade quinzenal durante os 10 primeiros volumes e depois vira semanal até o final. Ah, Sidão, só para não esquecer, eu falei, né, dos volumes, mas a Planeta não vai publicar em ordem cronológica essa coleção. Ela vai começar com as tiras do ano de 1967, que é ali um período de tiras mais conhecidas, que a tira estava atingindo seu auge, então começa dali e depois começa a publicar os outros volumes, meio que fora de ordem, mas depois você coloca na ordem lá na sua prateleira, né? É importante esclarecer para quem está ouvindo a gente que esse material não traz todo o material que a coleção da LPM vinha trazendo, são só as tiras dominicais e esses especiais que o Samir falou. As edições vão ser num formato, ele é levemente horizontal, né? 26,9 por 21,5 centímetros, né? E o material é todo em preto e branco, né? Então sempre vai ter, como o Samir falou, alguns textos e aí 52 páginas de tira, mais ou menos em média, por edição. E se quem tá em dúvida sobre tiras dominicais é porque lá nos Estados Unidos tinha aquele negócio de que as tiras que saíam no domingo, elas tinham mais quadros, eram maiores do que as tiras diárias, que normalmente eram só aqueles 3, 4 quadros ali num filetinho de tiras. São histórias um pouquinho maiores, às vezes 3, 4 linhas de tiras. Ô Samir, já tem o preço de cada volume? Já sim, mas antes é importante salientar uma coisa, Sidão. A princípio a coleção está disponível só por assinatura no site da Planeta de Agostini. A gente vai colocar o link no post desse episódio lá no Universo HQ também. E a distribuição em banca vai acontecer só no ano que vem, lá em 2021. Os assinantes têm descontos especiais nas primeiras edições e o primeiro volume vai custar R$ 14,99. O segundo envio contará com 2 volumes por R$ 49,99 e a partir daí cada volume vai custar R$ 49,99. No total serão 61 volumes em 18 entregas. E vale um esclarecimento, né? Como em todas essas coleções da Planeta de Agostini, tem sempre uma fase de testes. Essa coleção de Snoopy teve uma fase de teste em setembro de 2019. E como é que isso funciona? Apenas algumas praças recebem o material. Se a venda for boa, continua a coleção. Se a venda não for boa, de acordo com os parâmetros que eles têm de avaliação, aí a coleção não é publicada até o final. Então, serão 61 volumes. É isso, Samir? É isso, Sidão. E também lembrando que quem fizer assinatura lá pelo site, vai ter o link no post desse episódio, tem brindes, ganha uns brindes extras também que são enviados para os assinantes. Legal demais. Charlie Brown! O Charlie Brown! Ela deve achar que eu sou o garoto mais estúpido do mundo. Meu amigo Rodrigues Kelman, me conta aí. Você que virou um maluco por Peanuts, né? Quando você me contou a tua rotina da leitura depois de ter adquirido todas as edições. Quando que você descobre o Peanuts? Foi como todos nós, em jornais e tal, e eu queria já jogar pra você. O Peanuts é um quadrinho que, como disse o Naranjo, por ser mais elaborado, você acha que o Schulz fazia o quadrinho não pensando apenas em criança? Como que eu descobri, né, o Peanuts? É porque eu tinha uma irmã, né? Aliás, ainda tenho, né? Veja só. Ainda tenho a minha irmã, eu tenho 2 irmãs, mas uma delas só tem 2 anos de diferença comigo, 2 anos mais nova, e ela ganhou o boneco do Snoopy. E daí eu descobri o que era aquilo ali, né? O que é aquele Snoopy? Atualmente, aos 45 anos, eu tenho o boneco do Snoopy e do Charlie Brown também, de pelúcia. Mas foi por aí. Isso é uma coisa que é difícil pra entender, pra quem nunca leu as tirinhas, que o Snoopy que você tem na tirinha não é o Snoopy do desenho animado. É outra coisa. Perfeito. Tanto que, assim,
assim, em nenhum momento, nunca, o Snoopy fala o nome Charlie Brown. Ele fala aquele garoto de cabeça redonda. Ele não entende que o Charlie Brown é o dono dele, ele manda no Charlie Brown, eles não são amigos, né? É uma diferença bem grande, assim, da forma como o cinema, né, a animação, aqueles especiais de natais fizeram, e a forma como a tirinha é feita. A tirinha é muito diferente, muito mais adulta. Tanto que, assim, pro Wertham, o Frederick Wertham, que fez lá, né, toda aquela caça às bruxas, aos quadrinhos, ele nunca passou perto do Peanuts. O esquema dele era quadrinhos vendido em banca, né, na época e tal, mas nunca quadrinhos de jornal, porque segundo ele, o jornal era comprado pelo adulto. E o adulto, se quisesse dar pra criança, é o problema do adulto. Mas a criança comprar era um problema, e nenhuma criança compraria um jornal, né, só pra ler as tirinhas, nem valia a pena, né? Sim. Então, o Peanuts no jornal é muito bem elaborado, porque ele revela uma coisa que daí tem a própria personalidade do Charlie Schulz. Não sei se vocês já leram aquele livro do David Michaelis, aquele Schulz e Peanuts, que é a biografia do Charlie Schulz e tal. Não. Sim. É um livro que, apesar de aqui do Brasil ter uma tradução bem ruinzinha, né, tem vários problemas de tradução, mas tudo bem. A personalidade do Charlie Schulz é muito fascinante, né, porque na falta de uma palavra melhor, ele é um babaca completo, porque ele teve tudo desde criança. Tipo, o pai dele acordava mais cedo pra jogar água no quintal, pra água congelar pra ele poder patinar quando ele era criancinha. E ele ainda assim reclamava que ninguém gostava dele. A mãe dele tratou ele sempre com carinho, com amor, e ainda assim ele reclamava que ninguém gostava dele. Então é legal como o mundo interno da pessoa, que ele acredita que ninguém gosta dele, é tão diferente do mundo externo, que ele é um cara que tem tudo, conseguiu tudo, né? Amor, mulheres, dinheiro, família, ele conseguiu tudo. Com o trabalho dele, com o esforço dele, conseguiu tudo, mas ainda assim ele se sentia infeliz. E isso tá na tira o tempo inteiro. Porque não tem por que o Charlie Brown ficar infeliz, mas ele é. Sabe que você citou uma coisa, Escama, aqui? Quando eu fiz uma brincadeira no Twitter, que eu falei que eu pediria uma música do Benito de Paula na abertura, que entendedores entenderiam. E aí o pessoal sacou, né? Aliás, essa música, o meu amigo Charlie Brown, foi uma situação parecida com a que o Escama falou. Ele morava na casa de amigos quando ele descobriu as tiras e gostou e resolveu fazer uma música que não é sobre a tira, mas que ele queria apresentar o Brasil ao Charlie Brown, né? E o Léo Schiffer mandou uma pergunta pra mim no Instagram. Na opinião de vocês, o Charlie Schulz, ele tinha timidez ou soberba? Pergunto, porque em alguns momentos ele disse que preferia ficar quieto, pois as pessoas à sua volta não entenderiam, ou que ficava incomodado na escola quando os professores não percebiam a sua inteligência e capacidade artística. Não poucas vezes, né? Charlie Schulz era muito arrogante. Na minha leitura, ele é muito babaca, mas ao mesmo tempo é um babaca que sofre pela própria babaquice dele, porque ele quer ser amado, mas trata todo mundo na bordoada, né? Então, é um personagem muito ambíguo, assim, é um gênio, né? É um gênio. Então, o gênio, ele pensa de um jeito diferente de mim, que sou um mero mortal. Eu acho que é por isso. E o tempo todo, ele era muito competitivo, mas competitivo a vida inteira, né? Ele comparava os quadrinhos dele com os dos outros, e por isso que ele falava, me recuso a fazer uma coisa que não seja sutil, dando a entender que não seja inteligente, né? Ele acompanhava o mercado, ele viu que fazia sucesso, no começo ele ficava inconformado de tirinhas de um humor mais direto fazer sucesso antes dele, ou mais que ele, e isso dura a vida inteira dele, tanto que ele achou que ele ia ganhar o prêmio da Associação de Artistas, ele foi chamado, ele já tava fazendo sucesso, e chamaram outro pra subir no palco. Ele levantou e foi embora, simplesmente. E quem fazia questão de chamar ele, que era um cara que, esse cara eu queria ter conhecido, era o Mort Walker, o cara do criador de Recruta Zero. Esse cara devia ser muito legal. Ele insistia em trazer o Schulz, ele era aquele cara que queria amizade com todo mundo, né? Pelo menos é o que eu acredito pelo que eu li. E o Schulz levantou e foi embora, simplesmente, virou as costas, tchau, não fico pra ver. No ano seguinte ele ganharia o prêmio. Ele brigou com o Jim Davis, né? Só para arredondar duas informações do Escama, a biografia do Charlie Schulz se chama no Brasil Schulz e Peanuts, a biografia do criador do Snoopy, pela editora Selman, um livro de quase 600 páginas, é bem amplo. E quando o Escama falou do Frederick Wertham, ele foi autor do livro Sedução do Inocente, que apresentava a tese dele de que quadrinhos eram prejudiciais para as crianças, provocava delinquência juvenil e tal, e isso causou um grande movimento lá nos Estados Unidos, de até de censura nos quadrinhos, que a gente falou no episódio número 2 do Confins. Esse é o 114, mas a gente falou no episódio 2, censura nos quadrinhos, a gente explica melhor isso lá. Complementando também o que o Escama estava falando, tem uma história com os pais dele, quer dizer, o Schulz é muito complexo, né? Ele tinha certeza do que ele queria desde criança, ele queria desenhar tiras, né? E o que o livro do David Michaelis inclusive diz é que os pais sempre o apoiaram nisso, mesmo não entendendo muito bem esse universo, né? Porque eles eram de outra realidade, né? A dele era um barbeiro e a vida dele era trabalhar para sustentar a família e tal, e a mãe dele, a família da mãe era da roça, né? Do meio oeste americano ali em Minnesota, né? Então eles não entendiam muito bem esse universo aí, não sabiam nem como ajudá-lo direito, mas apoiaram, inclusive, a comprar aquele curso de correspondência que ele fez caro, né? Mas eles compraram para ele poder
melhorar cada vez mais no desenho, porque ele sabia que era isso que ele queria fazer. Tanto que esse curso que o Renato comentou, o pai dele chegou a se endividar na praça pra poder bancar o curso dele, né? Os pais dele davam tudo pra ele era filho único também. E os pais dele faziam tudo que ele queria, tudo. Você acha que eu feri os sentimentos do Minduim? Puxa, por que eu não consigo agir direito fora de um jogo de beisebol? O Renato, já ia aproveitar e jogar isso pra você, porque eu fui conhecer também nos jornais, né? E daqui a pouco a gente vai falar da publicação dele no Brasil, né? Que tem algumas curiosidades em relação aos nomes dos personagens, né? Especialmente. Mas eu descobri nos jornais. E eu confesso que quando eu era moleque, cara, tinha uma coisa que me irritava profundamente. Eu não sei se é porque eu já gostava de herói e tal. Era, porra, mas caramba, esse moleque aí só se dá mal, velho. Tudo dava errado na vida dele, né? Ele era tapeado pela menina quando ele ia chutar a bola de futebol americano. Ele não conseguia falar com a menina ruiva. Ele era sacaneado pelo cachorro, mas era depois que você cresce e vai entender que... Ele é o loser, né? É isso, você vai entender que ele era um alter ego de como o Charlie Schulz se via, não é isso, Renato? Pois é, Sidão, eu comecei a ler Charlie Brown nos jornais também, né? No Jornal do Brasil. Eu moro em João Pessoa, mas eu nasci no Rio de Janeiro, né? Sou carioca. E ali no começo dos anos 80, final dos anos 70, eu comecei a ler ali no Jornal do Brasil e também conheci por causa do desenho animado, né? Que começou a passar, teve uma temporada no Brasil, no SBT ali nos anos 80, né? Comecinho dos anos 80 ali, 82, eu acho. Eu descobri esse mundo, né? Do Peanuts, né? Nos dois caminhos aí, né? E aí tem esse lado, né? Embora o Escama tenha falado das diferenças aí pro desenho, mas no desenho também tem esse lado dele se dar mal constantemente, né? Raras são as vezes em que ele termina bem, né? Mesmo quando ele termina bem, ele termina mal de alguma maneira, né? Então, eu acho que uma das coisas que o Schulz, inclusive ele disse isso, né? É que a felicidade não é engraçada, né? E ele leva isso às últimas consequências com o Charlie Brown, né? Ele consegue construir uma coisa que é muito difícil, né? Um personagem que é um grande perdedor, uma coisa corrente nele, né? Uma coisa quase doente, né? Dele perder sempre e mesmo quando ele tá feliz, o desenho do Natal lá, o clássico, né? O Natal de Charlie Brown, ele diz, né? Pô, eu devia estar feliz e tô aqui deprimido, não sei o que tá acontecendo, né? O Charlie Schulz tratava desses temas adultos, como depressão, né? Como solidão, como fracasso, né? O medo do fracasso, um quadrinho para crianças, né? Assim, para crianças não, mas com crianças, né? E meio a revelia dele acabou se tornando um sucesso infantil, né? Não é que fosse a intenção dele, mas acabou que aconteceu, né? Mas não que tenha sido a revelia também, né? Porque ele aprovava tudo, né? Então quando foi fazer o Natal do Charlie Brown, ele bancou, ele aprovou. Ele sabia que eles estavam mudando o personagem, mas ele sabia também que ele ia ganhar uma fortuna. Foi o primeiro desenho de 1965, né? A Charlie Brown Christmas, né? No Brasil foi o Natal de Charlie Brown. Foi produzido por Lee Mendelsohn e dirigido por Bill Melendez, um grande nome da animação norte-americana. Vocês estão falando aí do desenho e das tiras. O meu primeiro contato com o Snoopy foi por desenho. Eu lembro tanto do especial de Natal quanto de Halloween. Tem os episódios de Halloween, né? Então é o que eu mais lembro de quando era menor. Mas e depois foi tira. Eu só lia as tiras do jornal mesmo. Principalmente nos domingos, porque eu já contei essa história aqui no Confins. Meu pai comprava todo domingo o jornal. Então eu lia as tiras, pegava o jornal, ia direto pra parte de tiras e lia lá, entre elas, o Snoopy. E era o meu contato com a obra. Quando eu conheci, Samir, adolescente, eu lembro claramente que eu achava a tira bobinha. E hoje, claramente, eu vejo que o bobinho era eu, né? Mas sabe uma coisa, Nara? O Snoopy já teve muitas publicações no Brasil, né? E algumas delas temáticas. Essas publicações que nós vamos ver, tanto da Preta de Agostini como a gente já vem presenciando há alguns anos da LPM, que são por ano, você consegue ver a evolução dos personagens e tal. Agora, por exemplo, quando eu tenho temático de Dia dos Namorados, né? Do Valentine Day, né? A gente vê as tiras de diferentes anos compiladas. Aí parece um negócio meio repetitivo, só que não era assim. Concorda, Escama? Ah, é. E não funciona. Eu acho que esses compilados desse jeito, temáticos, não funcionam, porque a dinâmica da tira, ela é diferente, né? O esquema do Charlie Brown não chutar a bola que a Lucy tira é sempre em outubro. É sempre no começo de outubro. Olha aí. Todo ano tem o aniversário do Beethoven, que o Schroeder faz. Todo ano tem o esquema do Dia dos Namorados. Todo ano tem o beisebol. Daí fica muito legal, porque daí em um ano você vê uma tira. Daí quando compila tudo, eu particularmente não gosto, né? Mas sei lá, também há de ter gente que gosta, né? Quem que sou eu pra dizer o que as pessoas têm que gostar ou não, né? É, porque tem essa coisa, a leitura das tiras, originalmente, né? Ela é feita pra você ler uma por dia também, né? Uhum. Então você tem esse espaço entre essas temáticas e eu acho que o Schulz fazia muito, é meio como garimpar, sabe? Você vai num filão ali, aí não tem ouro, aí vai no outro ali, acha um pouquinho, mas depois abandona logo, aí de repente você encontra o filão, aí você explora, né? Então quando ele conseguia uma temática
que ele sabia que, aqui dá pra explorar, ele ficava voltando a essa temática, tanto que ele faz esse calendário, como o Escama falou, né? Que tem a temporada de beisebol, o fim da temporada de beisebol, as folhas caindo no outono, a volta às aulas, tudo isso voltava constantemente nas tiras, mas com espaço de um ano entre uma coisa e a outra, né? E o mais impressionante pra mim, Renato, é justamente isso. Ele retratava fielmente a realidade americana, que era a época que caem as folhas, quando é que a temporada de beisebol vai começar, e ainda assim ele conseguiu fazer um material universal. Por quê? Porque era a essência da criançada, né? No Brasil não se joga futebol americano, não se jogava beisebol naquela época. Hoje se joga, né? Mas na época, de jeito nenhum. E ainda assim ele conseguia conversar com crianças, por exemplo, na Itália, na Espanha, na Argentina, em países que não tinham tradições como os norte-americanos têm. Mas a tradição de alguém te sacanear é universal, né? Bingo, exatamente. E o medo do fracasso também, né? É universal. Né? Isso. Então ele vai pegando essas questões, assim, universais e vai extrapolando elas e colocando numa... É que o Humberto Eco, ele fala que o Peanuts é um microcosmos. Então você enxerga todo o mundo, literalmente todo o mundo, dentro de uma pequena fração deste mundo. É o microcosmos que, se você ampliar, ele funciona pra todo mundo. Entendi. Escama, aproveitando, explica para os nossos ouvintes qual foi a piada que você fez logo na abertura em relação ao piano, porque é uma curiosidade muito legal, né? Cara, é muito divertido isso. Quando o Peanuts foi pela primeira vez publicado aqui no Brasil, pelo menos em revista, não sei se tinha sido publicado em jornal antes, acredito até que sim, mas eu não tenho conhecimento, foi na revista Pingo de Gente, em 1963. E quem traduziu isso foi um mineirinho chamado Ziraldo, não sei se já ouviram falar. É novo, ele tá começando a carreira aí. É novo. Um rapaz tá começando aí, dei uma olhada no trabalho dele. E o Ziraldo, quando ele foi traduzir, ele traduziu os nomes mesmo. Então a Lucy ficou Lucy com I, o Linus ficou Lino, e tudo bem. O Snoopy virou Cãozinho Xereta. O Charlie Brown virou João Barbosa. João Barbosa veio aqui. E o Schroeder virou Essenfelder, porque naquele momento no Brasil, a principal marca de piano brasileira era uma marca chamada Essenfelder, que por um acaso era aqui de Curitiba. Atualmente eu moro muito perto de onde ficava essa fábrica, que já faliu e tal. E era legal porque na rua era a Avenida Manuel Ribas, pra quem é de Curitiba, né? Ou pra quem quiser conhecer aqui, ficava na rua Manuel Ribas. E a faixa de pedestres pra atravessar era uma partitura. Então, assim, eu era criança, a primeira vez que eu vi, falei, nossa, é uma partitura e tal, porque ligava a fábrica até o showroom da empresa, que era da Essenfelder. Daí ficou o nome do personagem. Que legal. E a Pingo de Gente, se eu não estou enganado, teve 10, segundo o Guia dos Quadrinhos, né? Teve 10 números em 1963. Olha, bela curiosidade. Eu preciso do meu cobertor! Eu admito! Bom, Renato, então aproveitar o gancho que o Escama levantou aqui pra gente, você quer falar da trajetória dele editorial aqui no Brasil? Bora lá. Essa edição de Pingo de Gente, que o Escama falou, é a segunda, né, assim, em revista no Brasil, né? Começou com Capitão Z na Ebal, que era um mix, né? E já nessa revista é que a tira foi traduzida no Brasil como Minduim. O que é interessante, eu queria falar um pouco sobre essa tradução, é que, como o Nara falou quando estava falando do Schultz, né, na biografia do Schultz, ele odiava o título Peanuts. Ele odiava. Mas por que ele odiava? Peanuts significa amendoim, claro, mas ele significa também mixaria, né? Não sei se vocês já ouviram aquelas expressões, de vez em quando aparece em desenho animado, ele trabalha por amendoins, quando falam de um elefante, né? Em Roger Rabbit eles falam do Dumbo, isso, ele trabalha por amendoins, é porque trabalha por uma mixaria, né? Então ele achava que isso tirava a dignidade da tira, né? Não pode chamar de Peanuts. E além do mais, não tem nenhum personagem chamado Peanuts. O pessoal vai perguntar, quem é Peanuts? É o cachorro? É o menino? Quem é? Ninguém é chamado de Peanuts na tira. E é verdade, não tem ninguém chamado Peanuts. E a própria tradução de Minduim pro Charlie Brown é horrível, né? Sim. Além de mais, também não tem ninguém chamado Minduim na tira naquele momento, né? Que é o começo dos anos 60 ali. A gente associa Minduim ao Charlie Brown, especificamente, embora no Brasil muitas vezes a série tenha sido apresentada como a Turma do Minduim, de alguma maneira, mas quem vai chamar ele de Minduim é a Pet Pimentinha, né? No desenho animado. É uma coisa que eu fico curioso, né? De onde veio essa associação Minduim, Charlie Brown pra Pet Pimentinha? Porque ela é criada em 66. É porque na tirinha, todo mundo chamava o Charlie Brown pelo nome e sobrenome. Charlie Brown. Ninguém chama ele de Charlie. Charles, qualquer coisa assim. Charlie Brown. Tirando uma personagem que é a Pati Pimentinha. Ela chama ele de Chuck no original. Que é, sei lá, um diminutivo de Charlie Brown. Pois é, a Pati Pimentinha chama o Charlie Brown de Chuck. E no Brasil, algumas vezes, ela também chama de Chuck nos quadrinhos. Mas quem foi no Brasil que fez ela chamá-lo de Minduim? Porque no Capitão Z,
Z, ela não tinha sido criada ainda. Então ninguém chamava ele de Minduim. É engraçado isso, né? Era só a tradução do nome da tira. Mas enfim, teve o Capitão Z na Ebal, teve a Pingo de Gente na editora O Cruzeiro, e aí o Jornal da Tarde começa a publicar a tira em 66, o Jornal da Tarde de São Paulo, né? Foi no segundo dia de publicação do jornal, e eu não tenho, enfim, eu pesquisei, mas não encontrei referências de alguma outra publicação anterior a essa, pelo menos não em São Paulo e no Rio, né? O Jornal da Tarde começou a publicar em 66, publicou durante anos, né? Teve uma edição chamada Suplemento de Quadrinhos em 67 em São Paulo também, que era um encarte do jornal Jovem, teve só 4 números, publicava várias tiras dominicais, né? Fantasma, Pinduca, Flash Gordon, publicou também Charlie Brown, o Peanuts, né? No Rio, o Correio da Manhã, antigo jornal carioca, começou a publicar em 68. Era uma publicação muito interessante porque adaptava tudo, né? Adaptava o dinheiro, geografia. A Sally dizia uma hora, vamos veranear fora do Rio. Aí publicou até 69 e publicava com Minduim, igual o Jornal da Tarde. O nome da tira era Minduim. No Rio, a publicação do Correio da Manhã foi até 69. Então, o jornal, que era outro jornal carioca, publicou de 70 a 72. E essa, gente, a tradução é nível Pingo de Gente, sabe? O começo é Carlinhos, o Linus é Lilico, a grande abóbora chamada de abóbora de 4 pernas, o as da Primeira Guerra Mundial era o tremendão da Primeira Grande Guerra. Nossa, sensacional. E a garotinha ruiva era fulaninha de cabelos castanhos. Que criatividade. Em setembro, o Carlinhos já tinha voltado a virar Charlie Brown, tá? Essa publicação foi até 72, quando passou para o Jornal do Brasil. E aí ficou até 98. No Jornal do Brasil já passou a ser Peanuts desde o começo, só que no comecinho o Snoopy era chamado de Xereta ainda, né? Até isso foi em junho. Em novembro ele passou a ser Snoopy e aí ficou Snoopy. E ficou até 98 no JB, né? Em 72 também começou a coleção da Arte Nova, né? Que era uma coleção de pocket books e teve 48 números. A Arte Nova também publicou um gibi chamado Snoopy Charlie Brown, que teve 31 números entre 71 e 75. Aí teve publicações na revista Patota em 73, na revista Grilo em 71. Teve uma edição de gibi semanal, publicava páginas dominicais em 74. Me surpreendeu que a Folha publicou Peanuts também. A Folha publicou no suplemento Quadrinhos de 74 a 77. Só as páginas dominicais, não saía no caderno ilustrado as páginas diárias, né? A Record publicou 3 álbuns entre 76 e 82. Depois, nos anos 80, a Cedibra publicou 3 livrinhos, aqueles retangulares, né? Que horizontais, que saía Garfield, né? A Cedibra publicou Snoopy nesse formato também. A Record voltou a publicar livros de bolso, 6 volumes entre 89 e 90. O Estadão, o Estado de São Paulo, começou a publicar em 2004 a tira, também como Minduim, publica até hoje, né? Como Minduim. A Conrad publicou 6 livros de bolso em 2004. A Kozak Naif publicou 3 álbuns de capa dura em 2010, coloridos. Aí veio a LPM com 15 livros de bolso ali entre 2005, 2006, até depois teve 2010, 2016, mais alguns livros, antes dessa publicação de Peanuts completo, né? A Nemo fez uma coisa interessante, publicou 4 edições de uma edição com novas histórias de Snoopy Charlie Brown. O Charlie Schultz deixou, né, acho que em contrato até, que ele não queria que a tira continuasse depois que ele morresse, né? Isso. Tanto é que realmente a tira não continuou, né? Ela tá sendo reprisada, republicada, né? Mas aí ele, acho que não falou nada sobre gibis, né? Então o pessoal deu um jeito, né? A Nemo publicou 2 edições especiais, Snoopy, A Felicidade é um Cobertor Quentinho, que é uma adaptação do último especial animado que teve, em 2013. E que tem resenha sua no Universo HQ? É, tem resenha minha no Universo HQ. Tem também um sobre uma viagem deles a Tóquio, que é uma história inédita. E aí teve 4 edições de um gibi, né? Snoopy volume 1, 2, 3 e 4, que misturava páginas dominicais do Schultz com novas histórias escritas por novos autores. Dessa vez aí, driblando um pouco o que o Schultz tinha determinado, né? Vamos dizer assim. E essas saíram por quem, Renato? Saiu pela Nemo no Brasil, entre 2014 e 2015. Pronto, aí tivemos o Peanuts completo, né? A partir de 2010, está no 10º volume. E agora as edições da Planeta de Agostini, que é esse Snoopy, Charlie Brown and Friends, né? É isso aí. Belo levantamento, parabéns. Valeu, muito pulverizado, né? Mas porque o foco é o jornal, né? Sempre foi, né? Sim, então acho que por isso você teve essa pulverização ao longo das décadas aí, na publicação por aqui. Exato. Aliás, uma curiosidade sobre o poder da tira de jornal, especificamente nos Estados Unidos, depois que ele começa a
fazer sucesso e começa a emplacar a tira dele em todos os estados, a redação começa a ser inundada de cartas pra ele, comentando a tirinha, etc. Os americanos adquirem o hábito de mandar tirinhas um pro outro. Eles recortavam e mandavam pelo correio pra parente, pra amigo, né? Hoje é o WhatsApp, né? Hoje é o WhatsApp. Perfeito. Chegou um ponto no qual o jornal que adquiria a tira, ele estabilizava a venda em relação ao concorrente, acima do concorrente. Olha onde chegou essa tirinha, é uma coisa impressionante. É verdade. Ô Renato, belíssima pesquisa, hein, cara? Agora me fala uma coisa, até porque a gente que é jornalista, eu sempre pego no pé de gente que cria conteúdo sobre quadrinhos, que é importante o trabalho da pesquisa, é por isso que eu falo que a gente sempre busca os melhores convidados por conta disso. Renato, dá o caminho das pedras aí, onde você achou, por exemplo, essas traduções impressionantes aí das tiras do Charlie Schulz? Pois é, então, pra quem tem vontade, por exemplo, de ler as tiras como elas foram publicadas originalmente no Brasil, a gente tem alguns caminhos, né? Várias dessas informações aqui eu encontrei no site da Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional tem o site tem um setor que é Hemeroteca Digital. A Hemeroteca é a coleção de jornais, né? Então lá você tem coleções de vários jornais do Brasil, sei lá, dezenas, talvez mais de uma centena lá. Entre eles, alguns muito importantes, como é o Correio da Manhã, né? Que marcou época, o Jornal do Brasil tá inteiro lá. E esse pequeno jornal aqui, que eu muito criativamente chama-se O Jornal, também está lá, né? Que é onde tem essa tradução maravilhosa de Carlinhos, né? Tremendão da Primeira Grande Guerra, tá em O Jornal. Então a pessoa pode ir lá e esse suplemento de quadrinhos da Folha, é bom lembrar que o site da Folha também tem o acervo digital dela e esse suplemento está lá e ele é aberto para todo mundo, não precisa ser assinante para ler. Então você pode pesquisar ali e ler mesmo os quadrinhos à vontade. Não só o Peanuts, né? Mas todos os outros. Charlie Brown! Ô Charlie Brown! Ela deve achar que eu sou o garoto mais estúpido do mundo. Você sabe que ainda sobre o Schulz, né? Ele chega num ponto de quando ele começa a engatar mesmo o sucesso, né? E ele entra com tudo no marketing, né? Licenciando produtos, etc. E isso acaba virando um tsunami de dinheiro na vida dele. Mas ele seguia sendo competitivo. Por exemplo, tem uma época que o Mickey Mouse também sempre arrebentou de fazer sucesso lá nos Estados Unidos. E ele meio que comparava o sucesso de marketing do Mickey com os personagens dele. E na cabeça dele ele pensava, bom, pode até competir comigo no marketing, mas culturalmente meus personagens são muito mais importantes que os deles. Meus personagens já estão na cultura norte-americana. E era verdade isso aí, viu? O cara conseguiu mesmo marcar a cultura dos Estados Unidos em definitivo, permanentemente. Ele marcou tanto a cultura dos Estados Unidos que ele, em 2019, que foi a última vez que foi feito esse levantamento, ele foi a terceira pessoa morta que mais ganhou dinheiro nos Estados Unidos. O primeiro foi Michael Jackson, o segundo foi o Elvis Presley e o terceiro é o Charles Schulz. Então assim, o cara 20 anos depois da morte dele, ele ainda é o terceiro cara que mais fatura dinheiro mesmo depois de morto. Olha o tamanho que não tem esse cara, né? Impressionante, realmente impressionante. Custa comparar que quando ele publicou a tira que é anterior a Peanuts, né, Lil Folks, no St. Paul's Pioneer, era semanal, ele ganhava $10 por semana pela tira. Então, a comparação aí, como ele cresceu, né? Sabe quanto ele faturou em 2019? Chuta, vai. 38 milhões de dólares depois de morto. Só num ano fiscal, 2019. E sem tiras inéditas, hein? É morto, né? Tá meio morto, assim, não dá pra fazer as tiras. Não, eu digo porque, por exemplo, poderia ter gente, uma equipe fazendo, e não há como fazer. Isso tá em contrato, eles não fazem, né? Pois é. Mas, por exemplo, a gente teve uma animação recente, né? Que até gerou polêmica na época. Ah, ela é tudo é 3D, Samir? É, toda feita com animação digital, né? Não é animação clássica desenhando no papel, aquele 3D, né? E é um filme bem legalzinho, eu gostei. Assim, uma coisa que eu gosto nesse filme é que eles procuram respeitar o traço, não só dos chutes, mas da animação clássica, né, dos Peanuts. Embora seja em computador e tudo, mas eles procuram respeitar aquela animação lá dos anos 60, 70, né? O que eu acho é que o roteiro, ele não consegue ser tão, vamos dizer, devastador quanto o Schulz era com Charlie Brown, por exemplo, né, que termina erguido nos braços. A garotinha ruiva, eu vou escrever pra você, Charlie Brown e tal. Ele fala com eles, dá uma fraquejada aí nessa parte. Esse sucesso todo tem muito a ver com cada personagem também, né? Cada personagem tem uma característica tão própria, tão simpática, tão forte, né? Nos detalhes, que né, a junção de todos os personagens cria essa obra maravilhosa. E ele nunca admitiu nenhum tipo de coautoria. Ele sempre bateu o pé que todos os personagens foi 100% ele que criou. Inclusive tem um que o próprio filho falava, eu que inspirei meu pai, eu que falei pra ele criar o Asa da Aviação, que era o Snoopy lá voando lá na casinha dele, né? E o Schulz falava, não lembro. No máximo ele me
me inspirou. Parece que pro fim da vida ele falou que realmente teve muito a ver com o filho, a criação desse personagem. Mas nem com o filho ele dividia com a autoria. O cara não era fácil, não. Ele fazia questão de escrever, desenhar, letreirar, e nem ideias de pessoas ele admitia, né? Ele dizia, não quero saber, não quero ter ideia, não quero ninguém dando sugestões. Se você me contar, eu não posso usar, ele falava. E tem um negócio legal, se você lê inteiro, né? Como eu tenho inteiro, desde 50 até 2000, que no final ele já tava mal, ele já tinha tido acho que um derrame, né? Um ataque cardíaco, uma coisa assim, e a mão direita dele já não ficava mais parada, ela tremia, né? E dá pra ver no desenho, o cara, ele não usou ajudante nem quando ele tava impossibilitado de desenhar. Então ele adiantou alguma coisa, aí acho que eles reprisaram 2 ou 3 tirinhas, e daí depois você vai ver, depois desse problema de saúde dele, os traços são todos, não são retinhos, sabe? Eles são todos tremidos, os traços. E dá pra ver que é um cara debilitado, se você, claro, quiser prestar atenção, né? Dá pra ver que é um cara debilitado desenhando. E ele desenhou, assim, acho que uns 2 ou 3 anos até falecer. E não só isso, né? Do momento que a última tira de Peanuts foi publicada pra morte dele, foram o quê? 2 meses, assim. Foi até o final da vida, realmente, que ele desenhou as tiras. Não, ele morreu, no dia da morte dele saiu a última tira, dia 13 de fevereiro de 2000. E foi emocionante, né? Pô, eu chorei muito, cara. Mas não é dia 12 de fevereiro? 12 Não, a tira sai no dia seguinte. Isso, é verdade. A tira sai no dia em que os jornais traziam a notícia da morte. É isso mesmo. Sabe que eu lembro exatamente aonde eu estava quando eu li essa tirinha, cara. Eu tava na biblioteca da Federal, porque ia ter uma aula trote que eu ia dar e tal. Eu tava na biblioteca da Federal e eu me lembro que eu comecei a chorar lendo a tirinha, cara. Tipo, ó, o cara morreu, primeira página, você vai ler a tirinha dele, ele se despedindo. Ó, arrepiou agora que eu tô falando, arrepiou. Quando eu li de novo, eu chorei de novo. Quando eu li no livro dele, eu chorei de novo. É muito emocionante. E a gente tava falando da produção da empresa Charlie Schulz, né? Depois da morte dele. Em 2006 foi produzido um especial chamado He's a Bully, Charlie Brown. Em 2011 sai Happiness is a Warm Blanket, Charlie Brown, que tem o roteiro de Stephen Pestis, autor da tira Birds Before Swine, e Craig Schulz, que é o filho do Charles, né? Aí em 2014 tem uma série de curtas produzida pelo estúdio Normal Animation e a France Television's Distribution. Em novembro de 2015 sai aquele The Peanuts Movie 3D, que foi produzido pela Blue Sky Studios. Esse Happiness is a Warm Blanket, a adaptação dele saiu pela Nemo, né? A felicidade é um cobertor quentinho. É isso aí. Quer dizer, a empresa continua faturando no licenciamento da obra, que é exatamente, talvez daí não, certamente daí vem toda aquela fortuna que o Escama falou há pouco. Você acha que eu feri os sentimentos do Minduim? Puxa, por que eu não consigo agir direito fora de um jogo de beisebol? Agora, gente, me fala uma coisa. A gente já citou várias vezes os personagens aqui en passant e tal. E talvez, de repente, pode ter algum ouvinte novo que nunca tenha lido as tiras do Peanuts. Vocês tinham algum personagem favorito na tira? Antes da gente falar um pouco dos nossos personagens favoritos, vale relembrar aqui os principais, até para contextualizar um pouco para quem ainda não conhece tanto a tira, né? Bom, Charlie Brown é o protagonista, né? Um menino tímido, inseguro, azarado, que costuma sempre levar o pior em todas as situações, mas tem um bom coração. Ele tem uma irmã mais nova chamada Sally, que também aparece bastante, até gosta do Linus, já vou falar dele. Tem o Snoopy, que é o mais conhecido de todos, tanto que a tira tem o nome dele aqui no Brasil. É um cachorro da raça Beagle, cachorro do Charlie Brown, e ao contrário do dono, ele é cheio de confiança, gosta de aventura e tem muita imaginação. Tem um amiguinho chamado Woodstock, que é um passarinho, e a gente nunca entende o que ele tá falando, porque a comunicação é sempre feita com traços dentro do balão. O nome é uma referência ao famoso festival de música que aconteceu em 1969 lá nos Estados Unidos. A Lucy Van Pelt é a rival do Charlie Brown e sempre tira uma com a cara dele. Uma das pegadinhas mais famosas, que sempre aparece nas tiras e também animações e tudo, é quando ela tira a bola do futebol americano que o Charlie Brown vai tentar chutar. E aí ele sempre fura e cai no chão. Ela é meio mandona e tem uma personalidade bem forte. Ela tem um irmão chamado Linus Van Pelt, e ele é meio intelectual, mas é inseguro e sempre carrega um cobertor pra onde quer que vá. E esse cobertor serve ele como um porto seguro pra ele. Outra personagem popular é a Pat Pimentinha, que é uma menina muito ativa, pratica esporte e tem uma queda pelo Charlie Brown. Ela tem uma amiga chamada Marcy, que é bem observadora e boa aluna, e elas sempre andam juntas. Já o Schroeder é um gênio da música que toca piano muito bem e admira a música clássica, principalmente as do seu ídolo Beethoven. E o último que eu vou citar aqui, porque tem mais, né? A tira tem vários outros personagens, mas que é mais aqui popular com o pessoal, é o Chiqueirinho, que é um menino que tá sempre sujo, aparece sempre envolto em uma nuvem de sujeira, mas que é gente boa. O meu personagem preferido era o Charlie Brown mesmo. Eu gostava de ver a gente sempre se dando mal nas coisas que ele... E ele tem aquele ar nostálgico, meio de... Por que isso tá acontecendo? Eu não entendo. Era o que eu mais vi. Se você falar no Snoopy, né?
o personagem, a Tira ganhou no Brasil o nome de Snoopy. Sim. Né? Até pra apelo a criança, as crianças e tudo. Então, assim, é claro que eu me divertia muito com o Snoopy, todas as aventuras, às vezes, na imaginação dele e tal, mas tirando isso, assim, é o Charlie Brown que eu gostava mesmo. Cara, eu vou te falar que eu gostava demais do Snoopy desde o começo, e é legal, daqui a pouco a gente pode explorar isso com o Escama e o Renato. No começo, o Snoopy, ele é um quadrúpede, né? Como qualquer cachorro. A arte era bem diferente. Sim, sim. E aí ele vira bípede, né? Daqui a pouco ele começa a falar por pensamento. Mas, cara, quando ele passa a encarnar o Barão Vermelho, que é o aviador que combatia o Barão Vermelho, né? Por isso que eu falei na abertura que eu estaria com uma roupa de aviador hoje, né? Eu gostava muito do Snoopy. Eu não curtia o Charlie Brown, não curtia. E eu adorava o Linus, né? Que é o melhor amigo do Charlie Brown, que tinha sempre o cobertor de segurança, né? E eu gostava muito de um personagem que, no material que a gente recebeu da Preta de Agostini aqui, está o nome Pigpen, que é como ele é conhecido em Portugal e nos Estados Unidos. E aqui no Brasil ficou Chiqueirinho, que também chegou a ser chamado de Porquinho. Eu gostava muito do Chiqueirinho, porque ele andava e saía uma nuvenzinha de poeira por onde ele passava. E das meninas, cara, eu achava o máximo a Pet Pimentinha. Eu achava um barato. E eu lembro de uma conversa, por exemplo, com a minha irmã, e ela falou assim, não, mas será que a Pet Pimentinha ela é menino ou ela é menina, né? Porque ela era uma garota esportista na época, imagina, ela fugia completamente do padrão, né? E eu achava isso muito, muito legal. Eu queria comentar esse negócio que você falou do Snoopy, porque eu acho isso muito curioso. O Snoopy, quando ele apareceu primeiro, né, nas primeiras tiras, ele é completamente diferente. Ele era simplesmente um cachorrinho, assim, desenhado. É isso aí. E ele foi ao longo dos anos, essa visão do Snoopy que todo mundo tem hoje, o visual dele, não foi como ele surgiu. Ele evoluiu até se tornar aquilo. É bem um cachorrinho, como qualquer cachorrinho de uma tira, né? O Snoopy, todos os personagens da tira, a tira não nasceu pronta, né? Todos os personagens passaram por evoluções. O próprio Charlie Brown, que no começo era meio arrogante, né? Debatia com as meninas, né? Ele não era indefeso, né? Ele próprio também evoluiu para o que a gente conhece hoje, né? Mas esses personagens evoluíram, se a gente tomar do ponto de vista a tira inteira, rápido, né? Em 2, 3 anos, 4 anos. O Snoopy demorou muito, né? O processo de evolução dele, quer dizer, ele de cachorro, basicamente um cachorro, começar a gente a ler os pensamentos dele, aí ele refletir que é um cachorro, refletir sobre a condição de ser um cachorro, começar a imitar outros bichos e pessoas, a ter coisas humanas na casa, né? Ter uma varanda e não sei o que, instalar um ar-condicionado, ter um Van Gogh dentro de casa, né? O meu Van Gogh, de repente extrapolar a fantasia totalmente com as da Primeira Guerra Mundial, isso vai até 65, 66, né? É um processo muito diferente dos outros, né? Então é o seu favorito? Cara, eu não sei, eu acho que eu gostava muito do Charlie Brown mesmo quando eu era pequeno, né? Hoje em dia a Lucy é a minha preferida. Nossa, eu acho a Lucy um personagem desconcertante. E eu tinha uma bronca dela, velho, tinha uma bronca. Cara, que engraçado, porque assim, eu vou repetir o que você falou. Hoje é a Lucy, a minha favorita. Depois que eu comecei a ler a coleção de tiras aí que vem sendo lançada pela LPM, eu descobri que eu adoro ela, porque as piadas que eu dou risada, assim, tem várias com ela. É um gênio forte, tem historinhas ótimas. Tem ela naquela clínica psiquiatra lá, que a barraquinha montada é genial. Genial. 5 centavos, né, a consulta. E tem uma que o Charlie Brown chega e fala, olha, eu tô aqui deprimido. Ela olha pra ele e fala assim, sai fora dessa. São 5 centavos. Como assim sai fora dessa, né? E é alguma coisa que ele escutou que ele jogou na tirinha, né? Mas o meu favorito até então, né, até essa releitura mais recente, era o passarinho Woodstock, porque eu adoro a maneira como a tirinha tem que ser feita, já que ninguém entende o que ele fala. Só o Snoopy. O Snoopy ou traduz pra você o que ele tá falando, ou você subentende no diálogo, ou as imagens mostram o que ele quer. E, putz, eu acho genial, adorável esse personagem. Antes de falar os favoritos, é legal que Snoopy... Bom, primeiro que ele era o Charlie Schultz tinha um cachorro maluco, né? Que avacalhava com a vizinhança, mordia o fundilho das pessoas e tal. E o Charlie Schultz falou, pô, isso é uma boa ideia. Isso ela era criança. E um pouquinho antes da mãe dele morrer, já tava de cama, já, tipo, terminal mesmo, né? Se não me engano, foi um dia antes ou 2 dias antes dela morrer, que ela chamou o Charlie Schultz e falou assim, se algum dia a gente tiver um outro cachorro, acho que a gente devia chamar ele de Snoopy. Porque em norueguês, Snoopy é um apelido carinhoso, assim, tipo, criancinha bonitinha, sabe? Que Snoopy, é uma coisa assim. Quem deu o nome de Snoopy, por mais que o Charlie Schultz fale que ninguém nunca ajudou ele, a mãe dele deu o nome de Snoopy pro cachorro que ele viria a criar depois, né? Isso é bem legal. Mas o que eu mais gosto, de longe, é a interação entre a Marcy e a Patti Pimentinha e o Charlie Brown. Porque as duas são lá pela década de 70, e se vocês não leram ainda, desculpa o spoiler, mas as duas se apaixonam pelo Charlie Brown. A diferença é que a Marcy fala isso em voz alta, e
E a Patty Pimentinha, você só vê o ciúme dela, a raiva, porque a outra é apaixonada por ele. E o Charlie Brown, que é um mané, não consegue se virar com as mulheres gostando dele, porque ele gosta de ser o perdedor. De repente ele tem mulheres gostando dele e ele não sabe o que fazer. Acho que ficou uns 2 anos nesse esquema, né, desse triângulo amoroso que eu acho genial, cara. A Patty Pimentinha e a Lucy, elas têm uma coisa em comum, né? Que elas constroem uma realidade própria só pra elas, né? A Lucy, o Charlie Brown, no começo ali nos anos 50 ainda, quando ela ainda é uma criança menor, né? O Charlie Brown fica louco porque explica as coisas pra ela e ela simplesmente não leva a sério, né? Ele diz, o sol é uma bola de fogo. E ela cai na risada. Caca, sol é uma bola de fogo. Charlie Brown, você vem com cada uma, né? Outra hora ela diz que a neve brota do chão. E ele, claro que não. Ela, claro que sim, Charlie Brown, você não sabe de nada. Ela cria uma realidade paralela pra ela. E depois ela transforma a vida dele no inferno, né? Ela diz assim, Charlie Brown, você poderia ser presidente. Ele, você acha? Claro que não. Claro que sim, Charlie Brown. Até ele acreditar. Quando ele acredita, ela diz, claro que não, né, Charlie Brown? Imagina você presidente. Deus me livre. É uma loucura. E a Patty Pimentinha também, porque essa história da paixão, né? Ela acha que Charlie Brown gosta dela, né? Ela gosta dele, mas diz que ele gosta dela, né? Então ela cria uma realidade só pra ela também. Ela não vê que o Snoopy é um cachorro, né? Ela diz assim, aquele seu amigo de nariz grande, Charlie Brown. Ela demora até entender que o Snoopy é um cachorro. Eu acho legal que a Patty Pimentinha tem o esquema dela ser... Ela é uma hippie antes dos hippies, né? Que ela foi criada em 66, a partir dos beatniks, né? Que era os pré-hippie, né? Então ela é uma hippie e ela é toda doidona que nem uma hippie. Ela usa sandália, pode ver que é a única que usa sandália. Os amiguinhos dela não sabem se ela é menina ou menino. Cara, é muito legal. E é verdade, ela não sabe que o Snoopy é um cachorro. Ela acha que é um amigo de nariz grande. É isso, e vale a gente contextualizar aqui pro nosso ouvinte. A Lucy, ela é a irmã mais velha do Linus, que é o melhor amigo do Charlie Brown. E ela também não gosta do Snoopy, só que com o Snoopy ela geralmente se dá mal, bem mal, né? Eu acho legal também o terceiro filho, né? Que daí depois tem o Rerun, que é igualzinho ao Linus. Isso. Falamos do Linus agora, o Linus vale falar também, que realmente é um personagem fortíssimo, né? No trabalho do Schultz. Ele é super inteligente, né? Ele é genial, mas tá lá se agarrando naquele cobertorzinho dele, que é todo o apoio psicológico dele, o cobertor, né? Se tira o cobertor dele, ele entra em crise existencial, que isso rendeu ótimas piadas também. E também é um ícone do marketing, aquele cobertorzinho, né? Quem não quer ter um? Quem não precisa de um de vez em quando? E o Linus, ele é inseguro, mas ele é ingênuo também, porque ele acredita na grande abóbora. Ele é muito genial, mas ele é muito ingênuo também. E essa ingenuidade, junto com a genialidade, é que faz ele ser inseguro. E também, claro, tem uma irmã do capeta, que é a Lucy, né? Ajuda também. Vou aproveitar o gancho que o Escama levantou aqui. Renato, você citou a grande abóbora mais uma vez, e agora o Escama também, mas nós não explicamos para quem de repente não conhece. O que é a grande abóbora? O Schultz colocou em algumas tiras do Halloween, ali no começo dos anos 60, esse elemento, né? Linus acredita que na noite de Halloween, uma grande abóbora se ergue de algum canteiro de abóboras no mundo, o mais sincero que tiver, e sai distribuindo presentes para todas as crianças boazinhas. Evidentemente, ele é motivo de piada por causa disso em toda a vizinhança e de vergonha mortal para a irmã Lucy, né? Essa frase, né, é uma frase que ele diz no desenho animado, que é a grande abóbora Charlie Brown. Tem um desenho só sobre isso, né? E nessas brigas, as pessoas brigando com ele, você é louco, você sabe o que tá falando? Aí ele diz, né? Há 3 coisas que eu aprendi a não discutir com as pessoas: religião, política e a grande abóbora. A grande abóbora fazia ele perder a eleição para presidente do Grêmio, né? Ele tá com a eleição ganha e chega no púlpito assim, lá na coisa, pra plateia e diz: bom, já acabou a eleição e tal, agora eu vou aqui aproveitar e falar com vocês da grande abóbora. Aí vai a fala da grande abóbora, toda a plateia cai na gargalhada e ele, perdi a eleição, e perde mesmo. O Lino, ele é um personagem que leva o lado espiritual do Schultz pra tira, né? A grande abóbora é uma alegoria da religião, né? Da fé, né? O Lino, toda vez ele se estrepa, porque não tem essa coisa do Papai Noel aparecer, por exemplo. A grande abóbora nunca aparece. Ele sempre se dá mal. Ele vai, espera a noite toda. No dia seguinte ele tá lá frustrado porque a grande abóbora não apareceu. Ele jura que nunca mais vai acreditar, mas no Halloween seguinte tá lá ele firme e forte, né? E o Lino também, ele verbaliza a coisa da espiritualidade, né? Ele recita as escrituras, né? Recita a Bíblia várias vezes, né? Inclusive no Natal de Charlie Brown, uma das cenas finais, né? Ele recita o Evangelho de Lucas para falar do nascimento de Cristo, que os produtores nem queriam que entrasse, né? Olha, religião e entretenimento não dá certo e tal. E Schultz bateu o pé e disse: olha, a gente tem que falar. Então foi na voz do Lino, né? E acabou virando também um elemento clássico da mitologia dos Peanuts, essa fala do Lino sobre o nascimento de Cristo, para dizer que é o sentido do Natal, né? O verdadeiro sentido do Natal pro Charlie Brown, né? Quando ele pergunta: afinal, ninguém sabe qual é o sentido do Natal? Aí o Lino chama a luz do palco, né? Luzes, por favor, e recita a Bíblia, né? E o Schultz era muito religioso, né? E o Lino meio que centraliza isso na tira. Eu preciso do meu cobertor! Eu admito!
Ô, Escama, o Naranjo falou no começo do programa da trajetória do Charlie Schulz e tal, e eu tava pesquisando, confere uma informação que o protagonista da primeira tirinha seria Shermie, e que depois ele desaparece? Mas era, né? Se você lembrar a primeira tirinha, quem tem a fala é o Shermie, que era o melhor amigo de infância do Charlie Schulz. Esse Shermie existiu, assim como o Charlie Brown, existiu vários, né? Ele conheceu vários caras chamados Charlie Brown ao longo da vida. Mas o Shermie era o melhor amigo dele, ou a única pessoa que ele chamava de amigo e que tomava o corridão do cachorro, que era o cachorro do Charlie Schulz. E era pra ser ele o protagonista, mas de repente o Charlie Brown tomou... Porque o Charlie Brown no começo ele não era esse loser, né? Ele era uma criancinha e o Shermie era mais velho. Tanto que tinha a Violet no começo, também foi sumindo, porque ela não tinha uma personalidade tão forte, né? Pode ver que todos que a gente falou aqui, tirando o Pigpen, que não tem uma personalidade tão forte, todos têm uma personalidade muito forte. O Shermie, a Violet, a Patty não eram tão fortes assim. E daí eles foram escanteados pelos outros que assumiram o protagonismo porque tinham as personalidades muito mais pesadas, né? Entendi. Quando a Lucy apareceu, a Violet começou a cair, né? Isso, que era a Violet Grey, né? Isso. Tinha a Violet Grey e a Patty Kiefer, que eram as duas que eram bem snobs, né? Bem patricinha. Mas é divertido quando elas faziam um bolo de lama e davam pro Charlie Brown, jogavam areia em cima. Mas eu não gosto de bolo de lama. Não, mas com areia vai ficar bom. É igual coco. E ele come. Coitado, cara. Coitado, realmente o Charlie Brown sofria, vou te contar. O Shermie é o que mais sofre, né? Assim, no sentido de desaparecer, né? O Shermie desaparece lá nos anos 60 ainda. Ele vai minguando. Quando começa a entrar Schroeder, Lino, como o Scama disse, os personagens com mais personalidade, o Shermie vai ficando de lado até ser completamente esquecido. E o legal é que essa coleção da Preta Agostini vai dar pra ver isso também, porque nas tiras dominicais vocês vão notar que essa participação dos personagens vai começar a diminuir. É claro que nas diárias a gente vê com mais facilidade, mas também nas dominicais isso vai acontecer. Você sabe que o Shermie aparece nesse The Peanuts Movie, né? Esse Snoopy Charlie Brown, o filme. Ele tem tem uma fala. Ele disse, fui eu que conheci ele pela primeira vez. Quando o Charlie Brown faz sucesso no filme, ele disse, fui eu que conheci aquele cara primeiro. Olha que é um belo easter egg. Escama, você tava falando de personagens, como você leu tudo, e na hora que eu tava fazendo a pesquisa, eu vou te contar que eu me dei conta de que eu não li, sei lá, acho que pelo menos os 10, 12 últimos anos eu não li. Eu parei de acompanhar e tal. E aí eu vi uma personagem chamada Peggy Jean, que é a namorada do Charlie Brown na década de 90. Essa eu desconheço. Eu não me lembro disso. Peggy Jean? A hora que deu... Tem. Ela foi namorada do Charlie Brown. O Schultz deu uma moralzinha pro Charlie Brown ali no final. O Charlie Brown conhece a Peggy Jean no campo lá, naquele acampamento que ele vai sempre também. Ela chama ele de Brownie Charles, né? Isso. Quando ele tá com um capuz na cabeça, ele tá com um saco de pão na cabeça, e daí ele... Qual é seu nome? Brown Charles. Dela, ok, Brown Charles, vamos lá então. É verdade. Caramba, eu tinha esquecido completamente desse personagem. Anos 90, bem no final, acho já. E aí, só que ela termina com ele, né? É que daí eles ficam distantes, daí eles vão escrevendo por carta, e daí ela fala, olha, não vai mais dar, né? Ela arruma um outro namorado lá. O que eu apurei é que ela estreia dia 23 de julho de 90 e some dia 11 de julho de 99. Quer dizer, tadinho do menino. Até que vai, foi feliz durante um tempo, vai, pronto. Não, mas é verdade, eu tinha esquecido completamente dela. É porque eu fiquei buscando curiosidades, o Renato talvez saiba dessa aqui também, que durante as tiras chegaram a aparecer alguns irmãos do Snoopy, cara. Eu não lembro quantos são agora, mas tem o Spike, que é o mais conhecido, que é aquele que mora no deserto, né? Que isso, de bigode. Exato. Tem mais alguns, né, que de vez em quando aparecem, assim. Eu sei que tem um desenho animado, um desses especiais de TV, nos anos 90 também, chamado Snoopy's Reunion, que é os irmãos do Snoopy vindo visitá-lo todos, né? Uma reunião de família, assim, tudo. Eu dei uma gulgada aqui, na Wikipedia aparece assim, que foram 7 irmãos, aí fala do Spike, aí Andy, de pelo bagunçado, vive em uma fazenda, Olaf, um gordinho que vive com Andy na fazenda, Marbles, um corredor malhado, e a irmã Belly, que vive em Kansas City, Missouri, com o filho. E nesse especial de TV, aparecem os outros 2 remanescentes, Molly e Rover. Falei, essa eu te juro que eu não sabia. E todos eles moravam no Daisy Puppy Farm, que é da onde todos eles vieram e tal. Aí tem uma série, assim, que os 3, né, o gordinho, o de pelo todo estourado e o Spike, vão conversar com o Snoopy. Daí eles chegam lá e falam, olha, o que dá pra fazer? Daí eles ficam uma época hospedados na casa do Snoopy. Aí o Spike não consegue chegar, cara, porque daí ele tem um problema, ele não consegue pegar uma carona. Aí quando ele pega a carona e chega lá, os outros irmãos foram embora e daí eles se perdem, assim. Sabe aquelas comédias de erro, tipo Férias Frustradas? Tem isso também com os irmãos do Snoopy, bem bacana. E a Belly tinha bonequinha aqui no Brasil. Minha irmã, eu lembro que tinha uma. Foi na época da animação no SBT, né, que passava no SBT nos anos 80, foi uma febre do Snoopy no Brasil, né? E aí teve o boneco do Snoopy da Estrela e tinha a irmã, a Belly, né? E nem aparecia em desenho animado nem nada na época, né? Ela aparece nesse Snoopy's Reunion, que é bem depois. Deixa eu fazer uma pergunta, então, porque eu me lembrava, quando eu era criança, eu não fui
conferi isso em lugar nenhum. Quando eu li as tiras, eu descobri que a Belly era a irmã do Snoopy. Mas quando eu era criança, eu achava que ela era namorada do Snoopy. Não tinha esse esquema na propaganda em algum lugar? Ou eu que inventei mesmo, nessa coisa meio incestuosa infantil? Eu me lembro da propaganda dizer irmã do Snoopy. Então eu que tinha uns problemas mentais quando era criança. Mas o Snoopy teve um desenho naquela época ali que tinha acho que era Fifi, né? Que ele ia pro circo. Não sei se vocês viram esse desenho. A Vida é um Circo, Charlie Brown. Em que ele virava o grande Hugo, né? Ele ia pro circo, apaixonado por uma cachorrinha poodle, assim, e acabava ficando lá, né? Um tempo, né? E aí virava um artista de circo lá, um trapezista, o grande Hugo. Mas era Fifi o nome dela. A Fifi aparece nos quadrinhos também. Ele se apaixona por ela, daí toma um fora, aí toma todas, aí ele fica bêbado por causa dela. É bem divertido. Charlie Brown! Ô Charlie Brown! Ela deve achar que eu sou o garoto mais estúpido do mundo. Uma coisa que foi dita logo no começo pelo Naranjo, que eu trabalho com o Maurício, eu sei bem como é que funciona isso. O merchandising é absolutamente vital no sucesso da tira, né? E hoje ele continua presente, como eu falei, em desenhos animados e tal. Mas se você andar por algumas grandes cidades do Brasil, você vai saber que já existe no Brasil algumas unidades do Snoopy Café, né? Tem aeroporto, inclusive, que é um café tematizado, né? E essa é só uma das N licenças que a empresa tem, como bonecos, desenhos animados e tal. Agora, tem uma coisa que na pesquisa eu estava fazendo que eu achei espetacular aqui, que é o Charles M. Schulz Museum, o museu do Charles Schulz, né? E você tem online ali, é impressionante, gente. Tem ali as exposições permanentes, as exposições itinerantes, e eu lembro que em 1996, quando eu fui a primeira vez aos Estados Unidos, eu fui para passar férias em Orlando, né? E eu lembro que eu vi uma matéria no jornal Estado de São Paulo, que havia inaugurado em Boca Raton um museu de histórias em quadrinhos, o International Museum of Cartoon Arts, e era do Mort Walker. Eu não quero que você termine de contar essa história, ela me magoa. Então, aí eu fui pra lá, eu peguei e falei, antes de sair, antes de viajar, eu fui lá na Wizard e falei, escuta, vocês querem uma matéria? E aí eu fui, dei a sorte, lá encontrei o Will Eisner, né? Entrevistei o Will Eisner. Eu odeio essa história. Foi espetacular. E fiz uma rápida exclusiva com o Will Eisner, né? Só que, cara, a exposição que tinha dos Peanuts nesse museu era um negócio assombroso. O Samir vai me dar esse trabalho, eu vou ter que achar as fotos. Além de originais e tal, havia imagina que como se fosse uma mini ferrovia no teto do museu, e os carrinhos ficavam rodando com os personagens do Charlie Brown. Então, por exemplo, tinha hora que passava o avião do Snoopy, depois passava o Woodstock, aí passava os meninos num carrinho, num vagão de trem. Era sensacional, cara. Então, se vocês tiverem curiosidade, no universo aqui no post desse episódio, e também no vídeo, vai ter na descrição o link para o museu do Charlie Schulz. Vale demais a pena dar uma fuçada, porque é realmente muito bacana. Tem desde o traço antigo até o traço mais novo, muito bacana de conferir. Sidão, você estava falando de licenciamento de produtos, né? Uhum. Com a marca Snoopy. Eu acho muito curioso como o Snoopy é um personagem que o seu apelo não cai nunca. Assim, existem outras tiras que você licencia também. Garfield é um deles, outros. Agora, o Snoopy, qualquer lugar que você vai, tem um ursinho de pelúcia. Cara, tem tudo que você pode imaginar do Snoopy. E isso tá difundido numa maneira que tem gente que, se bobear, nem sabe que veio de uma tira de quadrinhos de tão poderoso que ficou a figura do personagem. E quando o Scama falou de quanto que faturou o Charlie Schulz em 2019, que foi a terceira pessoa que já morreu, que mais faturou, com certeza absoluta, a grande parte disso vem do licenciamento, não das tiras. Então é muito forte isso. Esse licenciamento começou em 1960, quer dizer, tinha começado um pouquinho antes, mas o grande foi em 1960 que ele fez o contrato com a Ford. A primeira grande venda, né, dos produtos do Charlie Schulz foi pra Ford. Ele vendia carros. Então, assim, se você gosta do Snoopy, se você gosta do Charlie Brown, se você gosta do Linus, compre um Ford. Tem filminho disso na internet, acho que dá pra achar. Uma vez eu já achei. E eu falei do museu, cara, tem uma unidade do museu em Tóquio. Existe um Snoopy Museu em Tóquio. É realmente impressionante, né? Queria aproveitar que o Scama lembrou esse comercial da Ford pra falar um pouco mais, a gente já falou um pouquinho, mas falar um pouco mais das animações, né? Porque pela minha própria experiência, eu acho que é muito importante o quanto ampliou, né, os fãs, né, dos Peanuts e dos Schulz, né? Pra você ter uma ideia, o primeiro desenho, o Natal de Charlie Brown, teve 50% de share, né, que é assim, os televisores ligados no horário nos Estados Unidos, né, na primeira noite, né? Todo mundo achava que ia ser um fracasso. E foi, assim, vice-líder de audiência, né? Assim, a historinha desse primeiro especial é a seguinte, né? O Lee Mendelson, que é o produtor independente que trabalhava pra televisão lá nos Estados Unidos, procurou o Charlie Schulz pra fazer um documentário sobre ele.
chamada Boy Named Charlie Brown, em 63. Então, ele queria incluir nesse documentário um pouquinho de animação com os personagens. E o Schultz recomendou o Bill Melendez, que fez as animações para esses comerciais da Ford, que são de 59 e 60, e que você acha no YouTube, não é difícil de achar, não. Bom, e aí, vamos fazer o documentário. O Lee Mendelson ouviu no rádio uma música e disse, pô, esse cara que fez essa música é o cara para a trilha do meu documentário. E esse cara era o Vince Guaraldi, o jazzista, né, pianista de jazz. O Mendelson ligou para ele e deu tudo certo, né? O Vince Guaraldi fez a música, fizeram o documentário, mas ninguém se interessou. Nenhum patrocinador, nenhuma emissora, e ele não foi exibido. O Vince Guaraldi tirou alguma coisa disso, porque ele lançou um disco com as músicas, né? Jazz Interpretations of a Boy Named Charlie Brown. Esse disco também tá no YouTube, dá pra escutar ele inteiro lá. O que aconteceu a partir daí, né? Gavetou o documentário, só que a Coca-Cola resolveu ter um especial animado dos Peanuts em 65, com ela patrocinando. Ela lembrou daquelas animaçõezinhas lá daquele documentário, quando apresentaram pra ela, e ela não quis patrocinar o documentário, mas na animação ela se interessou. E aí ela procurou o Mendelson, e aí o Mendelson reuniu todo mundo, o Schultz e o Vince Guaraldi, e disse, vamos fazer. Todo mundo topou, vamos fazer. E em 6 meses eles escreveram e animaram esse desenho animado, que é a Charlie Brown Christmas, né? Que aqui ficou o Natal de Charlie Brown de 65. Que foi um sucesso imediato e estrondoso, assim, né? Esse trio, né? Essa trinca aí, Mendelson, Melendez, aliás, é um quarteto, né? Mendelson, Melendez, Schultz e Guaraldi, né? Esses 4 acabaram juntos aí até 76 em 15 especiais de TV, né? Clássicos totais. Eu adoro essa fase, inclusive, eu acho perfeito. Uma coisa interessante é que o Natal de Charlie Brown é praticamente todo inédito em termos de texto, né? Assim, não tem muita adaptação de tiras específicas, né? Toda essa historinha que era Charlie Brown em dúvida sobre o sentido do Natal, deprimido. Aí Lucy, na barraquinha de psiquiatra, diz, a sua solução é que você precisa se engajar em alguma coisa. Então, por que você não vira diretor da nossa peça de Natal? Aí Charlie Brown vai lá ser o diretor da peça de Natal da turma. Agora, o segundo, que é Charlie Brown's All Stars, né? Tipo, todas as estrelas de Charlie Brown, que é o do beisebol. Ele é todo sobre a temporada de beisebol, e é um episódio em que o Charlie Brown recebe o convite de um comerciante lá pra ganhar uniformes para o time. Aí todo mundo se anima pra jogar, né? Ninguém tá mais querendo jogar, mas todo mundo se anima. Só que aí o cara liga pra ele e diz, olha, pra entrar na liga e com os uniformes, você não vai poder ter nem as meninas, nem o cachorro. Aí ele não aceita isso, né? Recusa os uniformes, mas acha que se ganhar um jogo, todo mundo vai ficar feliz e vai continuar no time. É claro que não dá certo, né? Ele faz uma bobagem no final lá e dá tudo errado e tudo mais. Esse episódio, o segundo, é quase todo baseado diretamente das tiras. Se você pega essas tiras ali começo dos anos 60, que a LPM já publicou aqui, e assistir esse episódio, você encontra várias delas, várias sequências. A partir daí, os especiais começam a se basear demais nas tiras. O terceiro é o da Grande Abóbora. Tudo que se publicou da Grande Abóbora ali naquele período até 67, que é a data do especial, ele usou no desenho. O quarto é Você Está Apaixonado de Charlie Brown, que é o da Garotinha Ruiva, também super baseado nas tiras. E por aí vai. Tem outros clássicos, né? Toque de Novo Charlie Brown, que é todo focado no Schroeder e na Lucy. A Lucy chama o Schroeder pra tocar numa apresentação da Associação de Pais e Mestres, só que ele tem que tocar rock, né? Enfim, é uma fase de ouro, assim, né? Renato, essas animações todas que você tá falando eram produtos pra televisão, né? Foram 45 desses especiais. Até aquele Felicidade é um Cobertor Quentinho. Mas aí teve pro cinema também, né? E quantos foram? Foram 4 entre 68 e 80. Sendo que depois disso só teve aquele que é o Snoopy e Charlie Brown. Peanuts, o filme. É o título no Brasil, que é de 2015 e que é o único computador. Mas tiveram outras séries depois, né? Essa série que você falou, francesa. Teve websérie já, Peanuts Motion Comics, que você encontra no YouTube. Então, Snoopy in Space, no ano passado, foi lançado também. Parceria com a NASA. Então tem animações aí a valer, né? A parceria com a NASA é bem legal, porque sabe que quando qual Apollo que aterrissou na Lua? A anterior. Apollo 11 aterrissou na Lua, né? Então a 11, quando eles desceram, eles não chegaram a pousar na Lua, mas eles entraram meio que na atmosfera da Lua. Eu sei que a Lua não tem atmosfera, mas vocês entenderam. Eles colocaram o Snoopy e colocaram o Charlie Brown, pra mostrar, a gente tá aqui na Lua e olha quem tá com a gente. O Snoopy e o Charlie Brown. A Apollo 10, né? O módulo lunar é chamado de Snoopy e o módulo de comando era Charlie Brown. Olha que perigava de dar tudo errado nessa missão. A gente acho que não tem noção do quão popular e quão culturalmente influente eram os Peanuts ali nos anos 60, né? Porque você vê, a NASA batizou os módulos aí de comando lunar de Charlie Brown. Pois é, eles foram pra Lua. E uma coisa evidentemente muito menor, mas, por exemplo, os jornais anunciavam de primeira página que estavam com a tira, né? Quando o Snoopy estreia no Jornal do Brasil, tá na primeira página, em cima. Não a manchete, mas do lado do título do jornal tem lá, Peanuts estreia hoje. É uma coisa muito... Porra, a gente sabe que naquela
naquela época os quadrinhos não tinham essa visão, né, como tem hoje, né, de uma coisa muito influente culturalmente, né, os estudos estavam começando ainda. Humberto Eco, né, abordou Peanuts lá em 64, né, no Apocalípticos Integrados, o livro dele sobre teoria da comunicação, né. Além do dinheiro, a influência cultural era muito grande. Mas quando o Humberto Eco escreveu o Apocalípticos, na verdade ele não escreveu em 64, né? O Apocalípticos é uma coletânea de textos que ele já tinha, que ele lançou em 64. Então, se não me engano, esse texto do Snoopy é de 61, esse específico, né, do Charlie Brown é de 61. E na Itália, principalmente de onde é o Humberto Eco, a principal revista de quadrinhos da Itália chamava-se Linus, e era por causa do próprio, né? Então eles foram muito influentes. Eu visitei a redação, inclusive, lá, quando eu estive na Itália em 92. E já que o Renato fez um resumão aí das animações de Peanuts, Snoopy e Charlie Brown, né, vale lembrar também que a Apple TV Plus anunciou uma nova série animada chamada The Snoopy Show, que vai estrear no dia 5 de fevereiro de 2021. Já tem até trailer na internet. E é mais um projeto aí da parceria da Apple com a empresa que cuida dos direitos de Peanuts e do licenciamento da marca, né, a Peanuts Worldwide, que já rendeu lá no serviço a série Snoopy in Space e um documentário de mentiria chamado Snoopy in Space Secrets of Apollo 10, que brinca aí com essa história que a gente contou agora sobre o personagem ter ido pro espaço com a NASA. Você acha que eu feri os sentimentos do Minduim? Puxa, por que eu não consigo agir direito fora de um jogo de beisebol? O bacana do trabalho do Schultz, né, é uma geração que vem do pós-guerra, né? Então ele começa em 1950 com o Snoopy. Conterrâneo dele tínhamos o Walt Kelly, que fazia Pogo, que era uma tira de animais antropomorfizados, uma tira bem politizada também, né? E você começa toda uma geração de tirinhas inteligentes, né? Que durante a década de 60 isso fica muito forte. Eu imagino o leitor da época olhando aquela primeira tirinha do Peanuts, que até hoje eu acho era uma coisa de outro mundo, que é um menino olhando pro Charlie Brown andando, lá vem o Charlie Brown, o bom e velho Charlie Brown. E na última tirinha, como eu odeio ele. Aquilo é meio que um choque, né? Eu acho genial. Ele mostra a que ele veio ali, né? E aí, no decorrer dos anos, tem o que a gente já comentou. Ele pega muitos elementos da vida dele e tudo ele joga nos personagens dele, né? Então a gente tá lendo a vida desse autor dia a dia nas tirinhas. Eu gostaria até de dar um exemplo aqui que eu acho bem curioso. No final do primeiro casamento dele, ele era um cara muito quieto. E a esposa dele, ela falava, aqui eu sou pai e sou mãe dessa família. Ela brigava muito com ele e ela era muito nervosa. E ele não respondia, né? Pior ainda, né? Então no dia que ele foi embora, foi uma discussão daquelas, mas possivelmente era só ela que falava. E ele acabou indo embora da casa. Dias depois ele solta uma tirinha nos jornais, na qual o Charlie Brown chama a Lucy e fala pra ela, olha, é difícil ter que te falar, mas você não é boa o suficiente para jogar no nosso time de beisebol. E ela pergunta pra ele, você vai me expulsar do time, Charlie Brown? Eu nunca mais falo com você. Aí na última tirinha, ela grita, as letras em bold, né? Com certeza eu vou berrar no teu ouvido até você virar surdo. E ele fica dando aquelas voltas no ar. E tá lá, ele tirou da discussão dele com a esposa, né? Era um jeito dele colocar. Como ele tinha essa personalidade tão quieta, calada, né? Tão voltada pra dentro, né? Ele jogava tudo nas tirinhas. Vocês devem ter outros exemplos aí dele fazendo isso, né? Que ele fez a vida inteira. Naranjo, assim, por exemplo, a história do acampamento, né? Que ele vai... É o exército, né? É o exército. Inclusive tem tira dele dizendo assim, poxa, eu tô indo aqui pra... Já quando ele volta, ele faz assim, olha, ele olha pela janela do ônibus, ele voltando do acampamento e vê outras crianças indo, né? Então disse, olha só aqueles garotos agora indo pro acampamento. Eu já prestei o meu serviço, não preciso mais, né? Tipo, prestei meu serviço militar, né? Ele tem uma questão militar ali, né? Uma coisa que você falou do casamento, essa tira aí que representa o divórcio, né? O divórcio dele da Joyce. Em 73 ele se casa de novo, né? Com a Jean, que virou viúva dele, né? Ficou até o fim, né? Com ele, né? E depois da Jean, a Lucy, e o Escama pode até confirmar isso aí, porque ele já leu até o final, né? A Lucy se acalma. A Lucy diminui o tom, porque ele passa a ter uma vida feliz com a Jean. O casamento vai bem e vai mais tranquilo. E isso se reflete na Lucy, que deixa de ser naquele nível de peste que ela é, né? Quer dizer, até nisso, talvez inconscientemente, personagens vão fazendo essa representação. E ele também faz elementos do que acontecia, né? Por exemplo, a Guerra do Vietnã. O Franklin, que é o primeiro personagem negro da tira, né? Sugerido, inclusive, por uma professora, parece que correspondeu com ele, dizendo que o filho queria uma representatividade, né? Queria alguém com quem ele pudesse se ver na tira, né? E aí o Schultz cria o Franklin, que é um dos personagens menos neuróticos da tira, né? O mais comum, assim, o Chiqueirinho. O Chiqueirinho também não tem neurose nenhuma, né? Ele é bem resolvido com a sujeira dele, né? Mas o Franklin, ele tem o pai no Vietnã,
Vietnã na época, no final dos anos 60, né? Ele diz isso ao Charlie Brown. Então ele colocou o Vietnã na história, de uma certa maneira. Os esportes, né? Ele gostava muito de hóquei, do beisebol, claro, mas hóquei, golfe, as pessoas que jogam golfe, tênis, ele jogava também. E, curiosamente, aqui pro Brasil, o futebol, o nosso futebol soccer, aparece na tira algumas vezes ali no final dos anos 70 até os anos 90, de uma maneira que eu não sei explicar muito bem porquê, mas claro que o esporte estava crescendo lá nos Estados Unidos na época, né? Entre as crianças. Mas é curioso, né? Porque é uma coisa tão diferente lá do jeito americano de ser, né? Na época. Mas vamos lembrar que a Copa do Mundo em 94 foi lá, né? Mas tem referências ao futebol em 78. Lucy jogando bola, sabe? Verdade. Curioso isso. Acho que era o Cosmos. New York Cosmos lá do Pelé. Pode ser. O Pelé foi jogar nos Estados Unidos no final da carreira. É verdade. Tem uma coisa interessante, assim, sobre a personalidade de Schultz, que é bacana, sobre... Ele era muito caladão, ele não conseguia falar, ele trazia tudo pras tiras, né, que nem o Naranjo falou. E cada vez que alguém sugeria que, acho que você devia ir no psicólogo, no psiquiatra, no psicanalista, pra melhorar, né, de vida aí, porque você tá sofrendo demais. Ele falava que era o sofrimento que alimentava as tiras. E daí, no final da obra dele, claro que ele já tava mais doente e tal, mas a felicidade que ele encontrou com a segunda esposa fez a Lucy se acalmar, fez o Charlie Brown encontrar uma namorada, e no fundo, fez perder um pouco a graça da tira. No final das contas, ele tava certo. E essa vida dele com a mãe, as esposas, né, com mulheres de personalidade marcante, fez ele criar personagens femininas marcantes, né? Isso é interessante, né? É realmente retratando tudo que ele passou. E ele tinha todo um esquema com as mulheres, assim, de nenhuma das mulheres dele se submeteu. Nenhuma. Pode ver todos os personagens. A Sally não se submetia, a Marcy não se submetia, a Patty Pimentinha não se submetia. Nenhuma delas. Agora, o Lino se submetia a Lucy, o Charlie Brown se submetia a todo mundo, o Rerun se submetia à irmã dele. Então, assim, sempre eram as mulheres que não se submetiam e não o contrário, que era uma coisa diferente da época, né? Outro elemento é a guerra, né? Que ele não entrou em nenhum combate sério, mas ele viveu a guerra, o final da guerra ali na Alemanha, né? Em 45. E tá lá no Laje do Aviador da Primeira Guerra Mundial, né? Do Snoopy, né? Nas batalhas aéreas e tudo, né? Embora ele não tenha vivido aquilo diretamente. Não, mas a única vez que ele foi atirar em alguém, a arma tava descarregada. Mas ele quase morreu, porque assim, a ideia era que o grupamento dele, eu não vou me lembrar direito, mas o grupamento dele devia ir pra um tal lugar lá. Nesse tal lugar, os americanos foram massacrados, não sobrou ninguém. E daí os caras falaram, não, você vai pro outro caminho. E daí ele nunca encontrou ninguém, nenhum inimigo. Mas ele quase morreu. Se ele tivesse no outro destacamento, ele seria morto como todo mundo que foi. Por isso também, quando ele volta pros Estados Unidos, ele fala assim que, eu vou dedicar minha vida a Deus porque eu sou escolhido. Porque era pra eu ter morrido e não morri. E não passou nem perrengue, né? Ele nem sabia, ele só descobriu quando voltou. Um dos termômetros muito interessantes para quando a gente quer medir o sucesso de um material, né? É o tanto de paródias que se faz, né? Das tiras ou quadrinhos. O Naranja, em 2004, fez uma coluna pro Universo HQ, que nós vamos linkar também no post, que é o Museu dos Quadrinhos, sobre a revista Grilo, que foi publicada em 71 e 72 pela Espaço Tempo Veículos de Comunicação Limitada. E no número 1 da revista, tem um pôster, né? Da Lucy grávida. E falando, você me paga Charlie Brown. Quer dizer, eu não sei quem assina o pôster, não tem assinatura do autor, mas deve ter sido algum fã do Charlie Brown, falou assim, vou fazer a vingança, né? Porque afinal de contas são duas crianças, evidentemente. Hoje esse material não passaria nunca, né? De forma alguma. Essa contracapa dessa revista, hoje choca, sério, eu conheço o material. Hoje você fala, o que é isso? Imagina na época, né? Nem sei como qualificar. O curioso é que em 2012, Gonçalo Júnior, que já esteve aqui no Confins do Universo conosco num programa sobre quadrinhos eróticos, lançou o livro A Morte do Grilo, lançado durante uma festa de comics, né? A Morte do Grilo, a história da editora A&C e do gibi proibido pela ditadura militar em 1973. E foram vários anos de pesquisa, 3 dezenas de entrevistas, e a capa é essa imagem da Lucy grávida, foi pela editora Peixe Grande, do saudoso Toninho Mendes, foi lançada, e que eu me lembre também não traz o crédito de quem fez esse desenho. Eu preciso do meu cobertor! Eu admito! Escama, aproveitando que o gancho para te chamar aqui foi justamente uma pergunta sobre a presença de Peanuts na academia, o material do Schultz rendeu muita análise, né? Em diversos níveis acadêmicos no Brasil, né? Então, começa já com Umberto Eco, né? Humberto Eco, até o falecimento dele, era o maior intelectual europeu. Então, assim, não era um cara qualquer, sabe? Foi o cara que ficou milionário por causa de Hollywood, quando ele fez aquele filme lá com Sean Connery e tal, O Nome da Rosa. Então, assim, o Pêndulo de Foucault, vários... Ele era um intelectual muito grande, na década de 60. O principal da Itália é um dos maiores do mundo. Aí o cara vai lá e escreve um texto. Primeiro ele escreve um texto destruindo o Superman, mas destruindo, falando que o Superman é um herói do capitalismo, que
que, assim, se as pessoas estão passando fome, não importa. Mas se alguém assaltar um banco, é um problema do Superman. Ou seja, o Superman não serve pra nada. Aí ele faz o negócio do Steve Canyon também, que é uma análise semiótica do Steve Canyon, muito bacana. E daí ele chega no Snoopy, né, no Charlie Brown, e ele é só elogios. Então, assim, ele escreve, acho que são umas 7 ou 8 páginas na versão aqui do Brasil, só de elogios explicando como que é um microcosmos, como que cada uma daquelas crianças que estão ali tem uma individualidade, que essa individualidade você introjeta ela no leitor. E isso que, quando ele escreveu, nem tinha Patti Pimentinha ainda, né? Tinha a Violet, a Sally tava começando ainda. E mesmo assim ele faz, nossa, só tece elogios. A partir daí o pessoal da academia começa a ficar esperto com isso. Então lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, se você for agora nos anais do Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos, que é o congresso lá na USP, que tem o Paulo Ramos, Valdomiro Vergueiro, a Sônia Baibiluiten, o Nobu Shinen e tal, que sempre tem pelo menos uns 5. Todo ano tem uns 5 trabalhos, seja da graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, sobre o Charlie Brown. É impressionante. Ou na psicologia, ou nas letras, ou no design. Design um pouco menos, mas letras, psicologia, sempre tem. Porque ele é muito forte, né? É muito fácil até de você encontrar material ali dentro. Tem outras tirinhas, por exemplo, vamos fazer uma comparação que é um tanto maldosa, mas é verdadeira. O Charlie Brown tem uma psique muito complexa. A Lucy tem, o Linus tem, muito complexa. Beleza, daí é fácil pra fazer. Como é que você vai fazer isso com a psique do Tintin, por exemplo? O Tintin é oco. O Tintin é só aventura. Ele é oco. Você não sabe quem é o Tintin. Em compensação, o Charlie Brown é um personagem denso, tridimensional. E olha, eu adoro o Tintin. Não me entendam mal. Mas assim, ele funciona para a aventura. Ele vai caminhar com a aventura. E o Charlie Brown caminha com as próprias pernas. Se o Tintin fizesse uma coisa bizarra, você não estranharia tanto. Porque ele é oco. Ele serve pra qualquer coisa. Mas o Charlie Brown, se ele ganha, se ele chuta a bola que a Lucy tira, você ia estranhar, né? Então, o fato do personagem ser tão denso fornece um conteúdo acadêmico enorme pra você brincar, né? Aí você faz inúmeros trabalhos. Digita lá no Google acadêmico Peanuts pra você ver. Deve ter 50 mil. Vou até fazer isso daqui a pouco, só pra ver quantos são. Porque é enorme a trajetória dele na academia, né? Deixa eu ver aqui quantos que tem. Eu digitei a palavra Peanuts. Tem 290 mil coisas dos Peanuts. É lógico que alguns devem ser de amendoim também, né? Mas vou colocar aqui Peanuts e Charlie Brown. Só pra gente ver, ó, 18.900 trabalhos acadêmicos feitos por universidades só sobre ele. Só sobre Peanuts e Charlie Brown. 18.900. Impressionante. Uma coisa legal da gente conversar também é que, assim, as tirinhas do Charlie Schulz sempre foram feitas em 4, né? Então eram 4 quadrinhos. Era 4 quadrinhos porque, né, fica mais fácil pra organizar, pro diagramador do jornal organizar. Se ele precisasse colocar 2 em cima, 2 embaixo, 1 em cima e 3 embaixo, com alguma coisa ao lado da de cima, ele podia alterar. E foi assim, 4 quadrinhos até o dia 27 de fevereiro de 1988. Misteriosamente o dia que eu fiz 13 anos. Então, um dia depois, dia 28 de fevereiro de 88, ele passou a abolir isso. Daí, de vez em quando, ele fazia um quadrinho só, de vez em quando ele fazia 2, de vez em quando ele fazia 5, de vez em quando ele fazia 3, de vez em quando ele fazia 4 também. Mas muda essa dinâmica a partir do meu aniversário de 13 anos. Viu que massa? E a gente tá chegando perto do final do programa, mas antes disso, a gente conversava em off e o Renato falava algumas coisas da versão pro Brasil, das traduções, o quanto isso foi enraizado na nossa cultura, não é isso, Renato? Um tempo eu comecei a achar muito interessante o fato de que há muitas traduções na televisão e nos quadrinhos para Peanuts, né? E muitos elementos recorrentes do Schulz em texto ganharam versões diferentes, né? Das mais engraçadas às mais comuns, né? Aí eu queria citar algumas aqui, vocês podem até dizer se lembram ou não. A gente falou do título, por exemplo, Minduim, né? Que surgiu antes de alguém chamá-lo de Minduim propriamente na tira, né? Que a Patti Pimentinha só surgiu depois, né? E até onde eu sei, até onde eu pude garimpar aqui, teria sido a versão da Maga, aquela versão dublada nos estúdios da TVS que passava ali no começo dos anos 80, onde a Patti Pimentinha começou a chamar o Charlie Brown de Minduim, porque na arte nova era Chuck, no Jornal da Tarde era Chuck, no Jornal do Brasil era Chuck. Então, de onde veio Minduim como efetivamente o apelido, né? É curioso isso, né? E pensando aqui no tamanho de uma audiência de televisão, possivelmente pode ser daí a popularização, né? Porque TV realmente atinge muito mais gente do que o jornal, né? Pois é, e efetivamente depois disso, na Conrad virou Minduim, a Patti Pimentinha começou a chamar ele de Minduim na Conrad, e na LPM também é Minduim, agora, né? No Peanuts completo, né? Então, pegou, né? Uma coisa muito interessante na versão da Maga, a Maga paulistava muito, né? O texto do Schulz,
Só para contextualizar para quem está nos ouvindo, a MAGA, que o Renato citou algumas vezes, era uma cooperativa independente de dubladores, né? Que fez muitos trabalhos nos anos 80, 90. E MAGA era a abreviatura de Marcelo Gastaldi, as iniciais, né? Que era o proprietário da empresa. Dublador também. Isso. A MAGA também dublava o Chaves, né? A dublagem clássica do Chaves é da MAGA. Muitas vozes, inclusive, são as mesmas. Charlie Brown, por exemplo, era a voz do Chaves dessa dublagem. Eu preferia não saber disso. Desculpa. O Celton Mello também já dublou o Charlie Brown, né? Herbert Richards. A MAGA, ela paulistava muito o texto, né? Tem uma sequência, por exemplo, em que a Lucy, originalmente, diz ao Schroeder uma hora lá: Beethoven nunca faria sucesso em Nashville. Ela dá aquela provocada, né? E o Schroeder fica indignado. Como assim? E ela diz: ele tinha um som de Nashville? Tinha. Então, e ele também não faria sucesso em Nova Orleans. Na dublagem da MAGA ficou: Beethoven nunca faria sucesso no Brás. Como assim não faria sucesso no Brás? Ele tocava tarantela e ele também não faria sucesso na Bela Vista. O Brás até vai, mas Bela Vista, fora de São Paulo, eu acho que ninguém conhece muito bem, não. Então, na MAGA, a Marcy, que chama a Pat Pimentinha de Sir, causando ainda mais a confusão de gênero ali da Pat Pimentinha, né? Ela chama Pat Pimentinha de Sir, senhor, né? Na MAGA, ela chamava de meu. Não sei o que, meu. Engraçado isso, porque aí, veja bem, todo mundo costuma chamar de senhor nos quadrinhos, né? Parece que virou meu, não sei se foi na LPM ou se foi no Peanuts The Movie, voltou a ser meu, sabe? Que é curioso isso. Então tem umas coisas assim, a expressão good grief, né? E todos os personagens usam em Peanuts, né? E que aqui a gente podia trazer com puxa vida, né? A MAGA usava que lástima todo mundo, mas o Charlie Brown dizia que puxa. É uma expressão que eu nunca tinha ouvido antes. Também Alguém não. já ouviu essa expressão, que puxa? Não. Eu nunca ouvi antes nem depois, assim, na rua. Mas pegou tanto como um elemento associado ao Charlie Brown, que na tradução da LPM, do Peanuts completo, todos os personagens dizem que puxa. Good grief virou que puxa e pronto. E nesse filme de 2015, o Snoopy e Charlie Brown, também se usa que puxa. Então tem alguns elementos que mudam de editora para editora, de dublagem para dublagem, porque são várias dublagens no Brasil. Teve dublagem da Herbert Richards, teve dublagem da SC São Paulo, a última é da Adelarte, da VTI Rio também. Então são 4, 5 dublagens diferentes, às vezes para o mesmo desenho. E isso, inclusive, eu acho que vale um estudo acadêmico, que eu até pretendo fazer um dia. Mas já tem, né? Já deve ter. Provavelmente, de 18 mil, né? Pois é. Em algum lugar alguém já pensou nisso, né? O que não limita você de fazer o seu, lógico. Tem que fazer o seu também. Bom, depois dessa, só nos resta encerrar com um que puxa, né? Porque ele poderia ficar faz algum tempo falando sobre Peanuts, Charlie Brown, Snoopy e companhia. Mas, Samir, antes da gente ir para as despedidas, aqueles contatos marotos para quem quer encontrar o confins do universo na internet cheia de beagles que temos por aqui. Quem não gosta de um cachorrinho, não é verdade? Olha só, Confins do Universo está disponível, cara, em vários canais. Você curte podcast, pode nos ouvir no site, no iTunes, no Spotify, no Deezer, no YouTube. Então, ó, preste atenção. podcast.universohq.com, que é o nosso site de quadrinhos, já existe há 20 anos. Lá você vai encontrar todos os 114 episódios para ouvir. Navegue, faça maratona, você vai curtir bastante. No iTunes é só buscar por Confins do Universo e deixar lá o seu comentário, assinar o feed para receber novos episódios, votar lá quantas estrelinhas que o nosso programa vale. E como eu falei também, né, os streamings de música, Spotify e Deezer, você vai encontrar o nosso podcast. Então, se você usa eles, abre aí o aplicativo, procure Confins do Universo, você vai encontrar e passe a seguir a gente. Se quiser mandar uma mensagem de áudio para sua voz aparecer aqui no programa, DDD 11 94583 5989. O Universo HQ está nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. É só buscar por Universo HQ. Siga a gente lá para acompanhar todas as novidades, notícias. E é claro, se ainda não conhece, www.universohq.com, nosso site. E se você já conhece, lembrando que o site foi totalmente reformulado. Passe lá para visitar, veja todas as novidades. Tem várias coisas legais que foram colocadas lá. Inclusive, uma das sessões que a gente não comentou, Cidão, mas que eu já recebi comentários, é a Cápsula do Tempo. A gente resgatando conteúdos antigos do site. Sim. Então ficou bastante legal. Passe lá para ver. E lembrando também o nosso canal no YouTube, youtube.com/Universo HQ, vídeos sobre quadrinhos, a gente debatendo, fazendo lives. Passe a seguir a gente também lá no canal. Ótimo. Meu amigo Renato Félix, que prazer ter você aqui nesse programa tão especial conosco. Você que é muito fã do trabalho do Charlie Schulz. Muito obrigado por ter dividido o seu conhecimento conosco. Agora você já sabe o caminho, como eu costumo dizer, para os nossos convidados quando vêm aqui a primeira vez. Valeu demais a tua presença. Abração.
Pô, Sidão, eu só tenho a agradecer o convite e partilhar dessa conversa ótima aqui com esses amigos queridos. E estamos aí. Como disse Sidney Magal, me chama que eu vou. Muito bom. Rodrigo Escama, meu velho, como eu acabei de falar pro Renato, que depois que sabe o caminho, é mais fácil voltar. Você voltou bem rapidinho. Espero que você tenha gostado. Brigadaço por tanto conhecimento de Peanuts e Charlie Shoes. Valeu demais. Nossa, não, sensacional, né? Participar é sempre... É que o papo é divertido, né? Não dá pra acreditar que são 00:10 já, no nosso linha temporal. Eu achava que ainda a gente tinha começado há 5 minutos. Mas eu acho que eu vou terminar primeiro agradecendo todos vocês, porque foi bem legal. E como diria o Snoopy, a última coisa que ele fala, de todas, assim, Charlie Brown, Snoopy, Linus, Lucy, como eu posso esquecê-los? Daí ele assina Charlie Shoes e aí acaba a tira e ele morre. Eu acho isso tão tocante que cada vez que eu leio isso, eu tenho um suor macho nos meus olhos. Então, muito obrigado a todo mundo. Valeu demais. Marcelo Naranjo. Bom, eu fiquei sabendo então que já passou da meia-noite e o que eu posso fazer é me enrolar no meu cobertorzinho, né? E ir pra cama dormir quentinho. Obrigado aos convidados. Em cima da casinha. Isso, em cima da casinha vai estar frio. Obrigado aos convidados, sempre um prazer conversar com todo mundo, os meus amigos do Universo HQ, os nossos ouvintes, obrigado por estar com a gente. Espero que curtam e vamos que vamos. Samir Aliato, meu velho. Primeiro, agradecer ao Escama e ao Renato aqui por ter participado desse episódio com a gente pra falar de Snoopy, ou na verdade de Peanuts, né? A tira Peanuts, que agora tem as tiras dominicais publicadas pela Planeta de Agostinho, tem as edições da LPM também. Peanuts sempre vale a pena ler, é uma tira muito boa, mas eu queria terminar esse programa, na verdade, agradecendo mais uma vez aos apoiadores do Universo HQ no Catarse. Obrigado pela força que vocês dão pra gente. O site, a gente trabalhou tanto nele, ficou tão bonito agora ver no ar, né, Sidão? É uma coisa que realmente a gente tava querendo fazer muito e a gente conseguiu. Então, obrigado. Continue acompanhando o nosso trabalho, o podcast, o YouTube, o site, as redes sociais e vamos seguindo em frente. É isso aí. Eu vou terminar também agradecendo aos nossos apoiadores, agradecer a Planeta de Agostinho pelo apoio nesse episódio, ao Escama, ao Renato Naranjo, ao Samir Codespot, que não tá aqui hoje, né? E terminar desejando que as tiras do Snoopy, Charlie Brown, Lucy, Pat Pimentinha, Linus, Schroeder e companhia sigam conquistando fãs pelo mundo inteiro, mostrando como os bons quadrinhos podem ser atemporais. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! No dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de Confins do Universo. O site estreou totalmente reformulado, nova identidade visual, tudo... Moto. Nosso muito obrigado para Danilo Campos da Silva, Leonardo Ramos Rocha, Reinaldo... É que eu parei, mas não ia atrapalhar a minha gravação. Só coloca no mute aí pra não ficar vazando o som. Tá, peraí, desculpa. Deixa eu ver onde é que tá. Achei. Não, errei. Aqui! Aí você botou um vídeo. Foi para os extras! Já foi para os extras. Tá com o Shazam, Criançada invadindo o Confins do Universo. Aí sim. Quer ler Peanuts? Escama, deixa eu perguntar uma coisa aqui, Samir, que eu notei agora. O Escama falou, acho que umas 2 ou 3 vezes, ele falou Schultz. Eu acho que você pronunciou com T, não? Eu sempre faço isso. E tá sempre errado, é shoes. Então é o seguinte, Jeff, eu vou pedir pro Escama falar um shoes aqui, e aí você vai ter que fazer uma mágica de arrumar tudo depois. Putz, coitado, Jeff. Desculpa, Jeff. Nem te conheço, mas desculpa. Então, pronuncia uns 3 ou 4 shoes aí, a gente... Charlie Shoes, Charlie Shoes, Charlie Shoes. Maravilha. Charlie Shoes? Charlie Shoes. Charlie Shoes. Os extras. Não. É igual eu sou Groot, sabe? Eu sou Groot? Eu sou Groot. Se falar 3 vezes ele aparece, né? Tira Peanuts, que agora tá sendo republicada as tiras diárias na coleção da Planeta de Agostinho. Não. As dominicais. Eu falei o quê? Diárias. Oh, não. Então errei. Peraí. Que agora tem as tiras diárias publicadas pela Planeta de Agostinho. Dominicais! Porra, de novo! Caralho, velho! Dominicais!
Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.